E aí, pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Já temos aí alguns chegando. Cláudio Aracaki, boa noite, Cláudio. Me fale de onde você é. Assistiu a aula de ontem? Espero que sim. Né? O Elecivaldo, Alexandre, tamo junto, Elecivaldo. Renato Garcia, boa noite, Renato. Boa noite, Lúcio. Sérgio Quemelo. De Olímpia, Serginho de Olímpia. Olímpia também é uma região que a gente atua, Olímpia, Barretos ali. Tá? Lugar bacana também. Termas de Olímpia, acho que é Termas dos Laranjais, se não me falha a memória, já fiquei lá, fui umas 2, 3 vezes lá. Tá? Lugar bem top mesmo. José Ailton, da Bahia, pessoal de longe. Essa é uma das coisas boas da internet, né? As pessoas de onde estão conseguem hoje assimilar, conseguem hoje ter acesso a conhecimento, a informação, né? Muito legal isso. Fiat Plus, se eu não me engano, é a sede, uma das sedes nossa no estado de São Paulo, só não me recordo a cidade agora, mas Fiat Plus eu acho que é uma mecânica sede nossa. Né? Quando fazemos o curso nessa cidade, que não me vem agora à mente, feito na Fiat Plus. Saulo Guedes, boa noite, Saulo. Kleber das Neves, acho que estava ontem. Rocalto Bosch Car Service, o Rocalto. Rocalto também é uma oficina sede nossa, né? Fazemos já o Vicente, que é o proprietário lá, parceiraço, cara que investe muito também em equipamento, em conhecimento, né? Sempre que fazemos o curso lá em Bandeirantes, fazemos também na sede dele. Obrigado por estar participando aí, Vicente. Guaratinguetá, Clebão, o Saulo, né, no caso de Guaratinguetá. Beleza, já temos aí uma turminha bacana aí, show de bola, gente. Flávio de Campinas. Campinas fizemos acho que 2 treinamentos lá. Né? Campinas nós estamos sem representante naquela região para cursos presenciais. Né? Qualquer hora a gente pega um outro representante aí para estar atuando ali naquela região. Quem mais? O Hélio Rocha. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Boa noite, patrão. Autoelétrica Apolo de Jaú. Apolo, acho que é um cliente nosso também, se não me falha a memória. Né? Nessa live, nós vamos estar conversando hoje, nessa aula desse evento, é o jeito certo de fazer os diagnósticos. Nós citamos ali várias peças, né? Ontem, né, são inúmeras peças aí que eventualmente as pessoas não executam o diagnóstico da maneira técnica, da maneira correta, que consegue ter lá uma noção exata se a peça está ou não funcionando como deveria funcionar. Né? Então selecionamos algumas ontem. E em cima dessas que nós selecionamos, eu as separei aqui novamente, para que a gente possa estar conversando sobre elas, qual seria a forma correta de se fazer esses testes, tá certo? Então enquanto isso, vamos esperando o pessoal ir chegando. Mecânica Áquila, de Votuporanga, Flávio Nunes, estamos aguardando sua visita. Se Deus quiser, logo estaremos por aí, Flávio. Flávio Nunes, da onde que é? Flávio Nunes, me fale da onde que você é aí. Campina Verde, Minas Gerais, o Diego. Cristiano Muniz, boa noite. Já temos aí uma turminha chegando. Enquanto o pessoal já começa a chegar, o Vanderlei acabou de entrar. Hoje, no grupo, né, que muitos aqui estão, né, surgiu lá o aluno lá, na verdade, uma pessoa que está lá no grupo, mencionou um problema que estava, se eu não me engano, numa montana, né, que não pegava. E algumas pessoas ali que estão no grupo ali, alguns membros ali do grupo, deram algumas sugestões para tentar solucionar aquele problema. Né? Um problema que é bem comum realmente, um dos membros ali deu essa sugestão, e é o defeito mais comum na montana, que é o corpo de borboleta se fechar. Né? E aí, claro, não entra ar, ou não entra ar o suficiente, se ela estiver praticamente fechada, e aí automaticamente o motor gira e não pega. Mas na injeção eletrônica, vocês que são do ramo também, sabem como é que funciona. Né?
Cada oficina é um defeito diferente. Então muitos alunos ali sugeriram, né? Veja a compressão, o outro falou veja o chicote do corpo de borboleta, o outro falou veja não sei o quê. Eu dei uma passada ali num tempinho que eu tinha hoje sobre essas sugestões que deram, e todas elas são sugestões que podem realmente ser a causa do problema, né? Na oficina funciona assim, todo dia é um defeito diferente, né? Quando você acha um defeito, você fala assim, agora quando chegar um carro com esse defeito, eu já sei qual é a solução para o problema. E aí você vai lá naquela solução e não é aquela solução, é outra solução. Aí você fala assim, agora quando chegar um carro com esse defeito, ou é isso ou é aquilo. E aí é outra causa ali para aquele problema. E cada dia é um defeito diferente. Para quem está nessa profissão, é porque não gosta de monotonia, porque todo dia o dia começa, você não sabe como termina, né? São muitas opções, né? O cliente traz algumas para você, né? Através de um celular, ele vem dizendo que pesquisou no YouTube, acha que o defeito é tal coisa, e o YouTube disse que era tal coisa, né? Então nós convivemos hoje com essa situação, né? Dá vontade de, às vezes, falar para o cliente, peça lá para o YouTube consertar para você então, né? Muitas vezes vem à mente, mas a gente não pode culpar o cliente também, porque ele é leigo, né? Muitas vezes ele acha que aquela informação que ele está recebendo ali é a verdade, nem sempre é, né? Pode até ser aquela situação, mas é o que nós acabamos de falar. Cada dia é um defeito diferente, né? Não tem uma receita básica. Existem aqueles defeitos que são os defeitos característicos. Então, você já vai direto aos pontos que são os pontos mais comuns, vamos dizer, para aquele problema. Mas nem sempre é aquele ponto comum, né? Então, o veículo não pega, tem N opções, né? Tem o sensor MAP, tem o corpo de borboleta, tem a central, tem o alarme, tem o rastreador, tem chicote, sensor de rotação, a roda fônica que está fora de posição, escapamento obstruído, enfim, é combustível adulterado, AF errado. Então, para uma causa, né, para um problema, existem N causas, N possibilidades. Por isso que é importante a gente achar o melhor caminho, né? E nós vimos ontem que uma das coisas, vamos dizer assim, erradas que o reparador faz é não coletar as informações corretas, né? Ou as informações necessárias para você fazer um diagnóstico. Então, se o cliente fala assim, meu carro não pega, em que condição que ele não pega? Porque se ele só deixar o carro na sua oficina e falar assim, meu carro não pega, e aí, você vai começar a mexer por onde? Se ele fala assim, meu carro não pega, você diz, como é que começou esse problema? Foi depois que eu lavei. Pronto, você já tem um caminho a seguir. Foi depois que eu instalei um alarme. Já tem um caminho a seguir. Foi depois que eu fiz o motor. Foi depois que eu troquei a correia dentada. Vamos colocar, por exemplo, na linha Volks. Foi depois que eu tinha um vazamento no retentor traseiro. Foi depois que eu troquei o retentor traseiro. E aí, se a pessoa fez esse serviço, se você já tem um certo conhecimento ali sobre injeção eletrônica, você fala, provavelmente montar a roda fônica fora de posição, né? Então, quando você tem informações, né, o cliente chegou com o carro quente na sua oficina, dizendo que o motor falha. Na hora você não viu a falha, ele já foi embora e tal. Você está ali com o motor quente testando a tarde toda. E aí, no dia de manhã, o motor frio falhou. Ou seja, ele falhava quando frio. Se você tivesse feito essa pergunta para o cliente, tivesse acesso a essa informação, né, você já teria colocado a condição exata do problema para você começar a fazer seu diagnóstico. Então, coletar as informações, criar um checklist. Eu sempre dou exemplo de um médico, né? Se um paciente chega lá para um médico e o médico chega acordado para o médico e fala para o médico, olha, eu estou me sentindo assim, assim, assado, estou com dor aqui, estou com dor ali, estou com falta de ar. O médico ele vai perguntando as coisas e o paciente vai falando e o médico vai se munindo daquelas informações e aí ele já começa a traçar um diagnóstico. Que exame ele vai solicitar, que tipo de exame ele vai fazer, que tipo de solicitação de um exame de sangue, ou de uma tomografia, ou de um eletrocardiograma, um exame mais complexo, mais sofisticado, mais simples. Por quê? Porque ele já sabe o que solicitar, que diagnóstico ele vai seguir, baseado nas informações que tem, né? Se, por exemplo,
o paciente chega lá para o médico e fala assim, eu tô com dor aqui, ali e tal, tá lá com a pressão extremamente fora do normal e diz que foi picado por uma cobra. Pronto, o médico já vai solicitar uma injeção, enfim, para quê? Para conter ali aquela picada de cobra, porque ele tem um caminho a seguir. Se esse paciente chega desmaiado, foi picado de cobra, quando chegou no hospital chegou desmaiado, foi socorrido, alguém achou esse cara na rua lá e foi socorrido e chegou no hospital, ninguém tem acesso à informação de como é que o cara está desacordado, por que está desacordado, o médico fica sem parâmetro, sem referência. Isso acontece na oficina mecânica também. Se você não tem as informações necessárias para fazer o diagnóstico, você fica sem ter um caminho exato para seguir. E isso vai te tomar o quê? Tempo de serviço, né? Você vai levar muito mais tempo para achar o defeito do carro. Eu sempre digo que na oficina nós temos uma vantagem em relação à concessionária. Na oficina nós podemos conversar direto com o cliente. E hoje muitas concessionárias, o mecânico ele não conversa direto com o cliente. Então imagina, a mulher do cara tem um carro lá e o limpador não está funcionando. Aí ela fala para o marido que tem que levar o carro para consertar, que o motor do limpador não está funcionando. Ou simplesmente dizer assim, ó, o limpador parou de funcionar. O marido pega o carro e ao invés dele levar o carro lá para a concessionária, ele pega lá, por exemplo, um motorista, um filho e tal, e ele já diz, ó, leva o carro lá na oficina, lá na concessionária e diz que o motor do limpador não está funcionando. A mulher não falou o motor do limpador, ela falou assim que o limpador não estava funcionando. Só que o marido já achou que pudesse ser o motor e já acrescentou, né? Ó, leva lá o carro que o motor do limpador não está funcionando. Aí chega lá o filho, chega lá o motorista na concessionária, conversa lá com o recepcionista e diz assim, ó, dá uma olhada que o motor não está funcionando direito. Quer dizer, agora já não é mais o motor do limpador, é o motor não está funcionando direito. Aí esse carro chegou na concessionária, o recepcionista recebeu, descreveu lá que o motor não está funcionando direito, passou para o chefe de oficina, e quando o chefe de oficina entrega lá a ordem de serviço, por exemplo, para o mecânico, diz, dá uma olhada nesse carro que o motor está falhando, ele já acrescentou mais alguma coisa. Percebe como a informação ficou totalmente distorcida? Né? Um problema no limpador, chegou na concessionária, é um motor falhando, né? Então cada um que foi passando para o outro, a informação foi se perdendo no meio do caminho. Quando a gente tem um contato direto com o cliente, direto com a pessoa que está vivenciando ali o problema, e nós começamos a extrair informações dessa pessoa que sabe como é que acontece o problema, fica muito mais fácil o caminho. Então, qual é a solução nesse caso? Qual é a indicação nesse caso? Criar um checklist, né? Do que você vai perguntar para o cliente, porque aí você não esquece nada. Como aconteceu, em que condição aconteceu, quente, frio, vai criando todas aquelas perguntas para o cliente, e aí de posse de todas aquelas informações, você já começa a criar uma estratégia melhor, né, para começar a fazer os seus diagnósticos, né? Então esse já é um acerto, vamos dizer assim, quando você recebe o carro, você já começou da forma certa, buscando, coletando o máximo de informações sobre aquele problema. Então já temos mais pessoas que estão aí, Automecânica Paulista, Emerson, boa noite, passa para a próxima, vamos para a medicina, boa noite. A nossa profissão ela é bem mais complexa do que a medicina, né? Bem mais complexa. Eu sempre digo isso nos treinamentos presenciais, né? O médico, ele estuda 10 anos para se tornar médico. Vamos imaginar que o mecânico estudou 10 anos para se tornar mecânico, né? Os dois são bons no que fazem, né? O médico conheceu todo o corpo humano, estudou tudo que precisava estudar sobre o corpo humano, ele é top, ele é fera no corpo humano. O mecânico estudou tudo que precisava sobre mecânica em 10 anos de estudo e ele é mecânico referência, ele é top no que ele faz. Esse médico e esse mecânico são amigos, foram fazer uma viagem de carro, sofreram um acidente e os dois entraram em coma. 30 anos os dois em coma. 30 anos depois, os dois, coincidentemente, como um milagre, acordam do coma no mesmo dia. O médico volta para a sua clínica, para o seu hospital, o mecânico volta lá para a sua oficina, chega o primeiro paciente para o médico,
E aí eu pergunto, mudou alguma coisa o paciente? O paciente é o mesmo? O coração está no mesmo lugar? O pulmão está no mesmo lugar? Os olhos, a pupila, o ser humano é idêntico, é igual há milhares de anos. Tá? Então o ser humano não mudou em nada, o médico vai continuar fazendo o seu diagnóstico conforme ele estudou. Agora, 30 anos passados, o mecânico recebe o carro, né, depois de 30 anos, uma oficina lá, e aí chega esse carro, ele abre o capô do motor e aí ele começa a se perguntar: cadê o carburador? Cadê o distribuidor? Cadê o cabo do acelerador? Cadê isso? Cadê aquilo? O cara volta em coma para o hospital de novo. O que é esse sensor? O que é essa peça? Ele nem sabe que é um sensor, porque mudou completamente a nossa profissão. Tá? Então o mecânico ele tem que reaprender a sua profissão a cada dia, adquirir conhecimento a cada dia. Por isso que eu digo que o mecânico ele é guerreiro, ele é herói. Todo dia ele passa por um processo de aprendizado. Todo dia ele abre um capô e fala assim, como é que essa peça funciona? Essa peça não tinha antes no carro. Né? Então nós termos essas informações, adquirirmos, evoluirmos nosso conhecimento, a cada dia é extremamente necessário. Se a profissão do médico fosse que nem a nossa, seria assim, saiu o Ser Humano 2023. O Ser Humano 2023 agora tem uma traqueia aqui embaixo para poder respirar embaixo d'água. Aí chega lá o Ser Humano 2023, né, modelo 2023, chega para o médico e fala assim, não estou conseguindo respirar embaixo d'água. O médico olha para aquela traqueia e fala, como é que esse cara funciona? Eu não aprendi isso lá na faculdade, na minha época eu aprendi, não tinha esse tipo de pulmão. Chega lá um outro paciente e fala assim, olha, eu estou com um olho aqui atrás que não está funcionando direito, à noite que ele é infravermelho e tal. O médico olha e fala, como é que esse olho funciona? Eu não aprendi isso quando eu estudei. Então, a profissão do médico não mudou em relação ao ser humano, porque o ser humano não mudou. Hoje tem mais equipamentos, né, para o médico poder fazer os mesmos diagnósticos que ele já fazia, ou seja, naquele coração, naquele pulmão e assim por diante. A profissão do mecânico ela é completamente diferente. O mecânico hoje ele tem que ter novas habilidades a cada dia, né? Novas habilidades em informática, em computador, o equipamento que é um osciloscópio, que ele precisa entender como é que aquele equipamento funciona, que é equipamento que veio da área eletrônica, né? Pessoas que mexiam com rádio, televisão e tal, usavam o osciloscópio. O mecânico hoje tem que ter essa habilidade. Tem que entender de informática, tem que entender de eletrônica, tem que entender de elétrica, tem que entender da própria profissão, que é a mecânica em si. Ou seja, são muitos conhecimentos. Por isso que eu digo que mecânico é herói. Né? Tem que estar sempre atualizando para conseguir estar reparando esses novos carros. E como é que ele vai fazer esses reparos? Né? Bom, para quem não assistiu a aula de ontem, né, deixa eu só me apresentar aqui. Né? Meu nome é Alessandro e nosso propósito dessa live aqui é mostrar que é possível qualquer um se tornar um especialista em diagnóstico em injeção direta de combustível, assim como a injeção eletrônica de maneira geral. É possível, desde que você corra atrás, se dedique em busca de informação, é plenamente possível. Hoje não dá mais para, que nem era no passado, o mecânico, o pai ensinar o filho, o tio ensina lá, o mecânico que está chegando na oficina. Antigamente era assim que funcionava. As pessoas aprendiam a profissão ali dentro da oficina. Hoje são tantas informações que você precisa realmente passar por treinamentos. Tem que ter pessoas, como eu estou fazendo nesse momento, transmitindo informação técnica para que você possa efetivamente saber consertar as peças, como é que aquelas peças funcionam. Tá? Então vamos citar a maneira certa de se fazer certos diagnósticos. Nós começamos ontem a falar do injetor. Então vamos selecionar aqui alguns injetores para a gente fazer algumas verificações. Como é que eu disse ontem a maneira errada de se fazer o diagnóstico? Eu disse que a maneira errada é você ir com uma canetinha de teste, verificar se está chegando pulso para o injetor. Por que eu disse que era uma maneira errada de você fazer essa verificação? Porque um pulso, ele não te dá muitos elementos, ele não te dá muitas informações. Né? Um pulso, quando visto por uma canetinha de teste, por um analisador de polaridade, ele não vai te mostrar muita coisa. Um LED piscando quer dizer o quê? Tem um pulso. Esse pulso, qual é a largura do sinal? Esse pulso está mais aberto, está mais fechado? Ele tem um pico de tensão? Como é que funciona esse sinal?
Então, a canetinha é a forma errada de você fazer o diagnóstico desse pulso, né? Qual seria a forma, vamos dizer assim, correta? Osciloscópio. Essa é a forma correta de você fazer um diagnóstico. Antes da gente mostrar aqui o gráfico de um injetor, nós vamos falar aqui de 2 injetores, tá? Mas antes de mostrar os gráficos dos injetores, vamos só falar primeiro aqui da resistência, tá? A resistência, quando você vai fazer testes de resistência, geralmente você espera encontrar quanto de resistência, qual o valor de resistência. Em geral você espera encontrar em torno de 14, 16 ohms. Essa é a média de resistência. Porque nós somos acostumados, a maioria dos mecânicos, a trabalhar com bico convencional, né? Então esse aqui é um injetor convencional, deixa eu ver qual é a câmera. Esse aqui é um injetor convencional. O procedimento de resistência é muito simples, né? Basta ligar um multímetro ali nos terminais do injetor e fazer a medição de resistência. Então, se você está acostumado com injeção indireta, você espera encontrar ali uma resistência de quanto? Uma resistência nessa faixa, de 12 a 16 ohms. Então, vamos fazer a medição dessa resistência. Depois nós vamos fazer de um bico GDI e de um bico da Mercedes, que eu dei o exemplo de ontem para vocês, tá? Então, vamos primeiro testar aqui. Vamos pegar aqui o multímetro. O osciloscópio, pessoal, não mede resistência, tá? Então, quem mede resistência é multímetro, a não ser que você tenha um equipamento que esteja incorporado nele também a função multímetro. É o meu caso aqui, o equipamento que eu estou usando, ele tem dentro dele a função osciloscópio, tem dentro dele a função multímetro. Então eu vou selecionar aqui em resistência, vamos pegar aqui um adaptador. Deixa eu pegar aqui o multímetro para que vocês possam visualizar. Então, é um procedimento muito simples. Só ligar aqui as pontas do multímetro no injetor para monitorar essa resistência. Vamos ver se a gente consegue mostrar isso para vocês aqui. Ó, conseguem ver o valor ali? 15, alguma coisa? 15 ohms. Essa é a média de resistência. Agora vamos fazer o seguinte, vamos monitorar a resistência de um bico GDI. Tá? Então liguei aqui no bico GDI agora. Vamos ver quanto vai dar de resistência. Olha lá a resistência, ó. 1,4 ohms. Então, se a pessoa está acostumada a medir resistência de bico convencional, quando ela vai monitorar a resistência de um bico GDI, ela pode achar que esse bico está em curto, né? Porque ela acostumou que a média de resistência é na casa aí, de 12 a 16 ohms. Então, saibam vocês que a resistência de um bico GDI ela é muito baixa. Por que a resistência de um bico GDI? GDI é a sigla para injeção direta. Ela é muito baixa porque a corrente elétrica tem que ser alta. E por que a corrente elétrica tem que ser alta? Porque o bico está submetido a uma pressão, uma injeção direta, que chega a 250 bar de pressão. Então é muita pressão empurrando a agulha no sentido de fechar. Então você tem que ter muita força elétrica para vencer essa pressão e retrair a agulha do bico. Então o que o engenheiro fez? Ele baixou a resistência do injetor para elevar a amperagem, para a força elétrica vencer a força da pressão de combustível e retrair a agulha do bico. Então, bico GDI opera nessa faixa de resistência, na casa de 1 a 2,5 ohms. Tá? Inclusive, pessoal, o fato da resistência ser tão baixa de um bico GDI, na casa de 1 ohms, não é qualquer máquina que você vai usar para fazer teste de injetor. Você precisa ter uma máquina específica. Essa que está aqui atrás de mim é uma máquina da Cachistron, tá? Acho que essa câmera essa câmera vai pegar melhor. Então essa máquina aqui é uma máquina produzida pela Cachistron e ela faz tanto o teste de bico convencional quanto de bico GDI. O que vai acontecer se você pegar um bico GDI e testar numa máquina convencional? Eu vou mostrar uma fórmula para vocês, só para vocês terem esse entendimento aqui. Tá? Então, existe uma fórmula que chama fórmula da lei de Ohm. A fórmula da lei de Ohm diz o seguinte: a corrente elétrica
representada pela letra I na fórmula, é igual a voltagem dividido pela resistência. Se a equipe conseguir, de repente, diminuir, ou tá dando para enxergar legal aí, pessoal, me falem se estão conseguindo enxergar essa fórmula aqui. Ou se a equipe consegue fechar essa tela aí, para tentar os alunos enxergarem melhor aí. Então a fórmula da lei de Ohm diz voltagem dividido pela resistência. O injetor trabalha com quantos volts? 12 volts. A resistência de um injetor convencional, nós medimos ele aqui, deu 15 ohms. Vamos até baixar um pouquinho, vamos dizer que fosse 12 ohms. Então 12 volts divididos por 12 ohms, isso dá 1 ampere de corrente. Então, um injetor convencional consome 1 ampere de corrente, voltagem dividido pela resistência. Se eu colocar 4 injetores lá na máquina, 4 vezes 1, 4, eu vou ter 4 amperes de corrente. Então, um bico convencional puxará da máquina 4 amperes. Agora vamos observar quanto que é o consumo de um injetor GDI. Tá? Vamos aplicar a mesma fórmula. Corrente elétrica é igual a voltagem dividido pela resistência. 12 volts divididos pela resistência de um bico, que nós vimos que dá na faixa de 1,4 ohms, mas pode ser de 1 a 2,5. Então vamos colocar 1 ohms. Tá? 12 volts divididos por 1 ohms, isso dá 12 amperes de corrente. Vezes 4 injetores montados na máquina, isso dá 48 amperes de corrente. Então, enquanto 4 bicos convencionais puxará da máquina 4 amperes, 4 bicos GDI puxará da máquina 48 amperes. Se a máquina não foi preparada para mandar toda essa energia, ela vai fritar. O drive de potência da máquina vai fritar. Por isso que tem que ter máquinas específicas para testar bico GDI. Então essa é uma informação importante. Às vezes as pessoas, por não ter essa informação, acaba colocando esse bico numa máquina convencional, que pode vir a causar o dano na máquina, né? A queima da máquina. Essa é uma informação importante. O anel O-ring que vai no injetor, esse anel ele também tem que ter sido pensado para suportar toda essa pressão. Né? Como um bico GDI chega a pressões de 250 bar, o O-ring tem que aguentar 250 bar. Então esses 250 bar operacional, ele tem que aguentar mais. Os O-rings de bico GDI são projetados para 300 bar de pressão. Então os bicos convencionais, esses O-rings aqui, os bicos convencionais trabalham com quanto de pressão? 3,5, 3,8, 4 bar de pressão, nessa faixa. Né? Então, se você estancar a linha, vai a quanto? Vai a 7. Então, esses O-rings são projetados para 20 bar de pressão. Não precisa mais que isso. Tá? Agora, imagine você pegando esse O-ring que suporta 20 bar e colocando num bico GDI que chega a pressões de até 250 bar. Vai estourar, vai arrebentar o O-ring. Pode lavar de combustível o motor e pegar fogo. Então, quando você for trocar o O-ring, lembre-se disso. O-ring de alta pressão, tá certo? A parte de baixo é anel de Teflon. Né? Então, quando você vai fazer a remoção de um injetor GDI e vai montá-lo novamente, o procedimento técnico é troque o anel de Teflon. Existe hoje ferramentas, né? Você compra um kit, existe para vender, você acha aí no Mercado Livre esses kits, né? Em que vem 4 O-rings, 4 anel de Teflon, 4 peneiras, e aí você vai fazer toda a troca. Não dá, pessoal, para a gente se arriscar hoje de tirar esses injetores. É um trampo hoje, vocês sabem, remover bico GDI é muito complexo, leva muito tempo. Você arrancar coletor, arrancar flauta, né, e montar o injetor de volta sem trocar os O-rings, sem trocar o anel de Teflon, é pedir para refazer serviço. Né? Pode vazar pelo O-ring, pode vazar compressão pelo anel de Teflon ou vazar combustível pelo O-ring. Então sempre que for remontar novamente o injetor, O-ring novo, anel de Teflon novo. Existe hoje um kit de ferramentas para você fazer a troca do anel de Teflon. Então essa ferramenta você vai encaixar no injetor, vai pressionar com outra ferramenta até o anel de Teflon chegar no seu alojamento, e aí você vai passar 2 ferramentas com
diâmetros diferentes, tá? Um diâmetro maior até que ela vá se alojando. Esse anel de Teflon ele é elástico, então o fato dele ser elástico, quando você encaixa ele fica num tamanho maior, e aí a ferramenta vai moldando ele no lugar. A segunda ferramenta, que tem diâmetro menor, ela vai fazendo o encaixe até que o anel de Teflon fique na sua posição ideal. Nunca use algum produto que possa facilitar a montagem. Da mesma forma que esse produto pode facilitar a montagem, esse produto pode empurrar o anel de Teflon e tirar ele da sua posição. Tá? Então essas são informações importantes. Tá? Tem injetores que você não mede resistência. Então esse é um injetor da Mercedes em que o conceito dele é piezoelétrico. Então bicos do tipo piezoelétrico não se mede resistência. Vamos monitorar aqui a resistência só para vocês observarem isso que eu estou falando. Já liguei aqui duas conexões. Multímetro ligado aqui no injetor. Vamos aproximar aqui o injetor para vocês observarem. Veja se conseguem ver o valor. 173 quiloohms. 173 quiloohms, isso dá 173 mil ohms. O injetor do tipo piezoelétrico são arruelas piezoelétricas. E essas arruelas piezoelétricas empilhadas, conforme o módulo faz uma descarga de tensão, ele faz uma deformação no injetor. E essa deformação faz a abertura do injetor. Essas arruelas piezoelétricas, elas se deformam quando recebem tensão. O princípio do bico diesel, muitos são piezoelétricos também. Então o fato de você ter arruelas piezoelétricas, você não tem enrolamento, você não tem solenoide. Então se você for testar um bico da Mercedes em resistência, você fatalmente vai condenar, achando que esse bico está com problema. Então bico do tipo piezoelétrico não se testa resistência. Então esse é um ponto importante que vocês devem saber. O teste de injetor, tá? O teste de sinal. Eu disse a vocês que quando vocês forem fazer medição de sinal, vocês não devem usar o quê? A canetinha de teste. Por que vocês não devem usar a canetinha de teste? Porque um LED piscando não lhe dá todas as informações. Se você pegar, vamos pegar primeiro aqui o bico convencional. No injetor convencional, esse é o padrão que você vai encontrar de sinal. Quando você pegar o seu osciloscópio, né? Ah, mas eu não tenho osciloscópio. Né? Se você não tem osciloscópio, é uma ferramenta que você precisa pensar em adquirir. Nem que seja um osciloscópio básico para você capturar essa imagem. Existem vários modelos hoje de osciloscópio. Eu vou citar um exemplo de um aqui. Esse osciloscópio aqui é um osciloscópio da Hantek. Esse aqui é o modelo 6022BE. Tá? Esse é um modelo de entrada. Esse osciloscópio hoje ele vai estar na faixa aí de, no Mercado Livre, R$700, mais ou menos. Se você não tem nenhum osciloscópio, já seria uma opção. Né? Já é uma ferramenta que você pode estar começando a fazer esses testes. Capturar esses sinais. Faz tudo um osciloscópio, vamos dizer assim? Qualquer osciloscópio faz todas as medições? Não. Existem muitos modelos de osciloscópio. Esse é um modelo, o 6022BE, é um modelo de entrada. Eu diria assim que o 6022 você vai adquirir se você não tem outra opção. Não tem outra opção, tem outras prioridades aí na sua oficina, fez outros investimentos, mas você precisa de um osciloscópio para poder fazer um diagnóstico avançado, para fazer um diagnóstico correto, para ter certeza se aquela peça está realmente funcionando ou não. Então, na falta de um osciloscópio e não pode investir muito, um 6022 seria uma opção, vamos dizer assim. Existe um outro modelo, que pode ser uma opção para você também, que é esse modelo aqui. Ó. Esse modelo aqui é um modelo de 8 canais, né? Vamos ver aqui, essa câmera vai mostrar melhor. Tá? Esse aqui é o 1008C, né? Inclusive teve um comentário hoje lá no grupo, né? Que um aluno mencionou que o 8C, o 1008C da Hantek, ele tem um problema, vamos dizer assim, que o cabo só tem uma entrada USB. Né?
Inclusive eu estou com os cabos aqui, né? Porque como eu dei uma passadinha nas conversas aqui antes de começar a live, eu vi que houve esse comentário dentro lá do grupo. Então, deixa eu já fazer esse esclarecimento aqui. O 1008C, o osciloscópio, esse modelo da Hantek, ele vem com esse cabo aqui, ó. Um lado você liga lá no osciloscópio, outro lado você liga no computador. Tá? Os outros modelos da Hantek vêm com esse cabo aqui. Esse cabo, da mesma forma, você liga no computador, liga no osciloscópio, quer dizer, e aqui são duas entradas USB. Por que duas? Uma é a entrada de alimentação, a outra é a entrada de dados, né? Alimentação e dados. A recomendação não é que não funciona, alguns disseram que trava muito. Ele eventualmente trava realmente se estiver usando o cabo que veio nele. Tá? Mas eu não troquei. Quando a gente usa esse modelo aqui para cursos de osciloscópio, né, que nós fazemos, e entre os vários modelos que a gente usa no treinamento, esse é um dos modelos que a gente usa. Né? E esse modelo, eu uso esse cabo mesmo no curso. E dificilmente, raramente ele trava. Mas a gente escuta, né, muitos relatos que esse aqui trava mais do que se você adquirir esse. Pessoal, esse tipo de cabo aqui você acha em loja de eletrônica. Né? Então, se você tem um 1008C e quer fazer a troca do cabo, você acha em eletrônica. Esse aqui é tipo conexão de impressora. Né? E aí são duas saídas de USB. Então é fácil você achar esse tipo de cabo, em loja de eletrônica. Mas eu particularmente continuo usando o cabo de uma USB só nos treinamentos quando eu uso esse osciloscópio aqui e para mim está funcionando bem, não tem travado, nada. Tá? Esse aqui, pessoal, o 1008C, ele funciona melhor do que o 6022BE. Tá? Ele já é, vamos dizer assim, um modelo de entrada da Hantek. Então é uma ferramenta já que vai te oferecer mais recursos. Tá? Existem opções melhores? Existe. Então, esse aqui, por exemplo, é o modelo da Hantek 6074. Tá? Eu diria assim que é um trator. Né? É uma das melhores opções que nós temos hoje da Hantek para a linha automotiva. Tá? Ele já oferece gráficos, já tem banco de dados, uma série de aplicações. Né? A largura de banda dele é 70 MHz, vários tipos de trigger, então é um osciloscópio que te entrega muito recurso. Eu diria assim que um 6074, se quiser anotar aí, tomar essa nota, né, se você for pesquisar. Inclusive a gente vende também esses equipamentos, caso você queira fazer uma cotação com a gente. Né? O 6074 ele vai te entregar muito. Eu diria assim que hoje é um dos custos-benefícios muito interessantes. Tem gente que gosta muito, e eu gosto muito também, né? Esse modelo da New Tecnoscope, da mecânica avançada. Inclusive nós também somos representantes. Eu não sei se o Celso está aí no grupo, mas um abraço para ele se ele estiver aí, o Celso da Mecânica Avançada. Ele produz, comercializa, né, fabrica o New Tecnoscópio. É um top de um equipamento também. Se entrega muitas funções. Né? Já vem no kit, já vem pinça COP, pinça de ignição do tipo jacaré, já tem cabos maiores. Então são muitas opções, pessoal, muitas opções. O fato é o seguinte, ó, esse da Hantek é um lançamento. Esse que eu estou usando aqui, como multímetro, ele tem a função também osciloscópio. Aqui eu apertei um botão, ó, eu já estou na função, cadê a imagem? Aqui, ó, já estou na função osciloscópio dele. Também tem uma saída de controle, uma saída de sinal. Então existem muitas opções no mercado. A questão tem osciloscópio aqui de 600, 700 reais, tem osciloscópio aqui de 5 mil reais. Aí tem mais caros também. Né? O fato é que o osciloscópio hoje, eu diria que é uma necessidade na oficina. Você precisa ter uma ferramenta hoje que lhe proporcione ir além. Eu sempre digo assim, a gente tem que caçar com as armas que tem. Se a sua arma é uma canetinha de teste e um multímetro, você vai chegar até um certo ponto. Até um certo animal você mata com a arma que você tem. Você tem uma faca lá, é a única arma que você tem, você vai brigar com ela. Né? Mas se tiver uma 12, vamos dizer assim, uma espingarda, você vai ter, né, animais melhores para você caçar. Então, um osciloscópio, quanto mais caro, mais funções ele vai ter. Não tem osciloscópio, um multímetro vai pelo menos te mostrar que tem um sinal? Vai. Uma canetinha vai te mostrar que tem algum tipo de sinal ali? Vai. Mas não vai te entregar, às vezes, todo o diagnóstico necessário.
Então, para quem ainda não tem osciloscópio, paciência, vai usar a canetinha enfim, é o equipamento que você tem. Pode adquirir um osciloscópio, eu já tenho um osciloscópio, ótimo, né? Pode ter um osciloscópio com mais funções, melhor ainda, e assim você vai evoluindo. O osciloscópio é um caminho sem volta. Quando eu faço uma análise de um injetor, por exemplo, com osciloscópio, eu vou muito a fundo no meu diagnóstico. Essa é a forma correta, a forma certa de você fazer o diagnóstico de um sinal de um injetor. Então, o sinal de um injetor, o que o módulo faz? Nós estamos falando aqui de um sinal de um injetor convencional, né? Num injetor convencional, deixa eu só voltar aqui para ver se a imagem vai aparecer ali numa tela maior para vocês. Num injetor convencional, o que o módulo faz? Ele manda um negativo, ele chega lá um 12 volts que vem de um relé lá para o injetor, e o módulo manda um negativo. Quando o módulo corta o negativo, existe um pico de tensão. Esse pico de tensão pode chegar a 70 volts. Quer dizer o quê? Que se o módulo corta o sinal, existe o princípio, no injetor existe o princípio da indutância, né? Então, quando o módulo manda um negativo e corta esse negativo, induz a uma tensão e gera esse pico de tensão, que pode chegar a 70 volts. A questão é o seguinte, pessoal, nem todos os equipamentos, osciloscópios, suportam 70 volts. De todos esses que eu mostrei para vocês aqui, nenhum deles suporta mais do que 40 volts. Então quer dizer que se eu pegar, vou testar um injetor, modelo simples, injeção indireta, né, de um Fire, de um Onix, enfim, de um carro, Onix que eu estou dizendo injeção indireta, porque existe também o Onix Turbo, mas os carros com bicos convencionais, injeção indireta, né? Esses carros, o módulo quando corta o negativo, o injetor gera esse pico de tensão. Se você está lá no fio com o seu osciloscópio, o seu fio vai tentar ler os 70 volts. Mas se ele suporta só 40 volts, se ele suporta só 25 volts, como é que faz? Vai queimar o equipamento. Por isso que quando você vai testar injetor com osciloscópio, você precisa proteger. Como é que você protege o osciloscópio? Existe uma peça chamada atenuação. Consegue enxergar aqui? Ótimo. Ó, isso é um atenuador. Esse aqui é um atenuador 10:1. O que ele faz? Ele divide o sinal de tensão em 10 vezes. Então, se o sinal de tensão estiver chegando aqui 70 volts, dividido por 10, vai sair 7 volts. Então entrou 70, saiu 7 volts. Então o equipamento, você está ligando num bico lá de 70 volts, o equipamento lá, o osciloscópio, vai estar recebendo 7 volts. É muito simples de você fazer a ligação. Vamos pegar aqui o cabo do osciloscópio. Tá? Então o cabo do osciloscópio. Ao invés de você fazer a ligação do cabo diretamente no osciloscópio, você vai pegar o atenuador, ligar no osciloscópio, e agora o atenuador você vai ligar no cabo. Então, o que vai acontecer agora? Agora, os 70 volts vai passar pelo atenuador, vai virar 7 volts e vai chegar no osciloscópio. Assim, o seu equipamento está protegido. Essa regra, ela serve para todos os injetores, sem exceção. Seja qual for o carro, seja um bico de um veículo com um injetor, monoponto, seja 4 injetores, seja injeção direta, indireta, seja gasolina, seja diesel, não interessa. Vai fazer um teste de injetor, você vai precisar proteger o seu equipamento. Claro que vai ter equipamentos, vamos dar o exemplo, o PDL 5500, 5600, 8100. A PDL, o equipamento é protegido até 500 volts, né? O Snap One lá, o PDL 5500, 5600 e 8500 são as versões da PDL, da Sun, né, da Snap One, que tem osciloscópio. Esses equipamentos são protegidos até 500 volts. Pico Scope até 500 volts, MT Pro, outra marca de osciloscópio até 500 volts. Então, se o equipamento tem a sua proteção própria, ótimo. Não tem, precisa proteger o seu equipamento. Por isso que é importante, quando você for adquirir um osciloscópio, saiba quais opções, quais especificações. Quando tiver já com o osciloscópio na mão, vai fazer um determinado teste, qual é a limitação do seu equipamento. Você precisa ler o manual lá para saber certinho até que ponto que ele aguenta a determinadas tensões, tá certo? E aí, se precisar ou não, existe um atenuador aí
para você montar. Ah, mas onde é que se encontra esse atenuador? Você encontra no Mercado Livre, várias empresas vendem, nós vendemos também esse atenuadores. Então você acha facilmente. Os fabricantes de osciloscópio, a NIL tem o seu atenuador próprio, esse aqui é um atenuador da própria NIL, né, que nós vendemos também, esse modelo, enfim, você pode comprar aí. Existem hoje muitos fornecedores de atenuadores. Então você já está com o seu osciloscópio devidamente protegido lá com o seu atenuador e vai monitorar esse sinal. Vai observar se o módulo está mandando negativo, quanto tempo ele está mandando esse negativo. Então nesse caso aqui, o tempo está na faixa aí de 2,5 a 3 milésimos de segundo, seria o tempo de injeção, vamos por aí 2 milissegundos, isso te diz alguma coisa. Quando você olha o tempo de injeção, seja lá no scanner, que os scanners hoje oferecem também essa informação, né? Ou com o osciloscópio ligado lá no fio do injetor, então o processo é muito simples, só pegar o osciloscópio, a terra vai no fio de sinal, monitorar, capturar essa imagem, né? E quando você viu 2,5 milissegundos, o que quer dizer isso? Por que o módulo está usando um tempo de 2,5 milissegundos? Quando o módulo entende que o veículo está com gasolina, ou seja, um veículo flex, eu estou dizendo, quando ele entende que está com gasolina, ele adota um tempo de injeção de 2,5 a 3 milissegundos. Então imagine você que você viu no osciloscópio, verificou qual era o tempo de injeção e observou lá que o tempo estava em 2,5 milissegundos. Então você já sabe que o módulo está usando um tempo de injeção de um carro a gasolina. Então o AF que o módulo adotou é de um carro a gasolina. Verifique se o combustível que está sendo usado é gasolina, porque se não for, o AF está errado. O carro está rodando com álcool, por exemplo, e o AF, o tempo de injeção aqui é de um veículo a gasolina. Então você já sabe que o módulo está ajustando o combustível de forma errada. Da mesma forma, ao contrário, né? Se você observou que o tempo em que o módulo segura o negativo, que é o tempo de injeção, né, está em 4 milissegundos. 4 milissegundos é um tempo de injeção de um veículo a álcool. Então, se, por exemplo, está com gasolina, o módulo está com a F errado. Não deu esse pico de tensão, já é um indicativo de que esse bico não está abrindo. No final da pulsação, você tem que ter uma leve ondulação, tipo uma barriguinha. Esse é o momento do fechamento do injetor. Se você não teve essa barriguinha, essa ondulação na tensão, né, porque o osciloscópio ele mede tensão, não teve essa ondulação na tensão, quer dizer, esse bico não abriu. Aqui em cima nós temos uma imagem de um injetor com defeito, ou seja, nesse caso aqui o módulo mandou um negativo, quando ele cortou, ocorreu o pico de tensão, mas não teve a barriguinha. Tem uma parábola perfeita ali. Qual é a situação nesse caso? O bico não abriu, porque eu não vi o fechamento dele. Se eu não vi o fechamento é porque ele não estava aberto. Então, percebe quantas informações? Existe uma ferramenta, inclusive, chama pinça amperimétrica. Essa aqui é uma ferramenta que você pode amanhã ou depois adquirir para o osciloscópio. A pinça amperimétrica ela faz o quê? Então vamos imaginar que esse aqui fosse o chicote do injetor. Você pega a pinça amperimétrica, abraça um dos fios do injetor e a corrente elétrica passando pelo fio, ela consegue mostrar isso no osciloscópio na forma de gráfico, né? Então você faz o ajuste do osciloscópio e vai observar como é que está a forma de onda da corrente elétrica. Então existe uma característica no injetor que no momento da abertura do injetor ocorre um leve degrau na forma de onda. Então o sinal começa a subir, quando o injetor abre, sofre uma leve queda e aí a amperagem continua subindo. Então esse degrau na amperagem mostra a abertura do injetor. Se, por exemplo, a forma de onda ela foi subindo constantemente, formando ali uma pequena parábola ali, sem esse degrau, quer dizer o que? O bico não abriu. Percebe? A profundidade que você faz num diagnóstico de um injetor, quando você tem a ferramenta certa, você faz o diagnóstico certo, você faz o diagnóstico preciso. Observa como é que está o tempo de injeção, se está dentro do tempo que deveria ser. Eu vou mostrar um defeito para vocês que eu recebi recentemente de um aluno aqui. Ó. Esse é o caso de um defeito. Tá? O tempo de injeção está sendo usado aqui, ó, o tempo por divisão, 2,5 milissegundos. Então nós temos aqui uma divisão e mais um pouco. Então nós temos aqui em torno de 3 milésimos de segundo. Esse carro era um carro a gasolina. Então estava com um tempo de injeção em torno de 3 milissegundos.
O gráfico em branco, tá, é o que deveria ser, em torno de 3 milissegundos. Isso é a amostra ali, é uma imagem do que deveria ser. Só que em verde é a imagem que foi capturada lá no carro do cliente. Tá? E o que nós percebemos aqui? Que o tempo de injeção, o tempo em que o módulo ficou segurando o negativo, é a metade do tempo que deveria ter sido. Né? Então ali eu vi que há um defeito, ou seja, o módulo está fechando demais o injetor, ou não está deixando o injetor muito tempo aberto, isso está fazendo entrar pouco combustível. Qual era o defeito nesse carro? O carro não entrava em funcionamento. Tá? Então o motor girava, girava, girava e não pegava. O que o reparador suspeitou? Que não estava chegando pulso para o injetor. O que ele fez? Pegou uma canetinha de teste, foi lá no fio do injetor e observou que tinha pulsação lá. Aí ele falou assim, bom, o pulso está chegando, né? Então não é problema de pulsação. Ah, então pode ser um injetor, porque não está entrando combustível suficiente. Ele foi lá, tirou o injetor, colocou na bancada, colocou na máquina, aparentemente o teste do injetor estava ok. Na dúvida, o que ele fez? Trocou os injetores. Ah, então é pressão de combustível. Instalou o manômetro, foi monitorar a pressão, e aí ele começou a fazer todo um diagnóstico num caminho errado. Por quê? Porque ele descartou a pulsação do injetor. E ele descartou porque ele viu numa canetinha de teste que tinha uma pulsação. Se ele tivesse testado com o osciloscópio, essa é a forma correta de se fazer o teste, tá? Ele teria percebido que o tempo de injeção está extremamente curto. Está menos de 2 milissegundos de tempo de injeção. Ou seja, o tempo em que o módulo deixava o injetor aberto não era suficiente, não entrava a quantidade de combustível suficiente para fazer o motor funcionar. Então, esse aluno ele relatou, né, que ele estava com esse carro, com esse problema, já tinha feito uma série de testes e tal, e já tinha testado o bico, já tinha testado linha de combustível, ele chegou a falar que chegou a trocar a bomba de combustível, já tinha medido compressão tal, pensou no escapamento obstruído porque o carro não pegava, né? E jogava spray e o motor funcionava. Eu falei, então tá faltando combustível. Não, mas eu já troquei bico, eu já medi a pulsação do bico, eu já medi pressão. Eu falei, então algo no diagnóstico não está certo. Como é que você mediu esse sinal do injetor? Eu perguntei para ele. Aí eu usei canetinha de teste. Eu falei, então consiga um osciloscópio. Ele não tinha osciloscópio. Ele consiga um osciloscópio para a gente monitorar esse sinal. E aí ele conseguiu um amigo que tinha um osciloscópio, mandou essa imagem e eu disse para ele, olha o problema, ó. O bico não está abrindo o suficiente, não está ficando tempo suficiente aberto, não está entrando a quantidade de combustível suficiente. Então, várias coisas podem fazer com que o módulo feche bastante o tempo de injeção. Por exemplo, o sensor MAF é uma das possibilidades. E eu falei para ele, então dá uma checada se o sensor MAF não está mandando informação. Se, por exemplo, o sensor MAF, o que é o sensor MAF, pessoal? Sensor que mede a massa do ar, a quantidade de ar. Se o sensor MAF não informar para o módulo a quantidade de ar correta, o módulo não vai ajustar o combustível de maneira correta. Então, se o sensor MAF informar que está entrando muito pouco ar, qual é a reação do módulo? Mandar muito pouco combustível. E como é que ele manda muito pouco combustível? Fechando o tempo de injeção. E naquele caso lá era o sensor MAF, né? Então, ele, quando tem uma ferramenta, se ele, no caso, né, tivesse uma ferramenta, ou quando o mecânico tem uma ferramenta que consiga avaliar o tempo de injeção, consiga avaliar o disparo, consiga avaliar as ondulações que o gráfico mostra para você, os detalhes, que o comportamento do injetor, fica muito mais fácil você entender se o carro tem ou não ali algum tipo de defeito, tá certo? Se o bico ali, se o sinal tem ou não algum tipo de defeito. Então, nesse caso, defeito no sensor MAF fazia com que o tempo de injeção ficasse muito curto, consequentemente entrava pouco combustível, né? Então, tem um osciloscópio, eu já vi que tem um defeito ali. Essa é a forma correta de você fazer o diagnóstico do injetor. Essa imagem ela é padrão para um injetor convencional. Tá? E se fosse um bico, por exemplo, GDI, bico com injeção direta, a construção desse injetor ele é diferente. Tá? A pulsação, a forma com que o módulo controla um injetor GDI, né, de uma injeção direta, é diferente. O que o módulo faz? Ele manda um pico de tensão. Esse pico de tensão chega a 60 volts. Então, o que o módulo faz? Ele descarrega 60 volts no injetor para que o injetor consiga abrir. Literalmente é uma descarga capacitiva, é uma pancada elétrica. Né? Então o módulo joga 60 volts, o bico abre, aí o módulo fica fazendo pulsos de 12 volts só para manter o injetor aberto, tá certo?
E no outro fio, o que o módulo faz? Ele manda um negativo, fica segurando o negativo enquanto ele está pulsando. Quando o módulo cortar o último pulso, corta também o negativo e aí você passa, esse bico está fechado normalmente, você pega o retorno ali, fica um retorno de 5 volts, em alguns casos, sem pulsação naquele injetor, fica ali um nível de tensão, às vezes de 0 volts, às vezes de 5 volts, dependendo de engenharia para engenharia, de módulo para módulo, de carro para carro, tá certo? Essa é a imagem que a gente espera encontrar de um bico GDI, tá certo? Vamos imaginar que queimou a saída do módulo, tá? E o módulo não está descarregando os 60 volts. Queimou lá o capacitor interno que faz essa descarga de 60 volts, necessária para abrir um bico GDI. E está chegando sempre 12 volts para o injetor. A descarga capacitiva não existe mais, eu só tenho pulsos de 12 volts. Nessa condição, o bico não abre. Ele não tem energia suficiente para retrair a agulha do bico e abrir. Então o carro não pega. Se você for com a canetinha de teste, qual é o resultado disso? O LED vai piscar com pulso de 12 volts? Vai piscar com pulso de 12 volts. Né? Inclusive, você percebeu um detalhe aqui, pessoal? O pulso não é negativo, o pulso é positivo. O módulo segura o negativo e fica pulsando positivo, para manter o injetor aberto. Esses pulsos não estão fazendo o bico abrir e fechar. O bico abriu aqui, fechou aqui. Enquanto está pulsando, esse pulso ele é tão rápido, para você conseguir capturar essa imagem, você tem que usar um tempo em torno de 100 a 250 microsegundos por divisão, para você conseguir capturar essa imagem. É pulsação muito rápida. Então esse pulso de 60 volts e depois pulsos de 12 volts, ele acontece de uma forma tão rápida que o bico não dá tempo de abrir e fechar, ele fica, na verdade, aberto. Então isso é o tempo de injeção, vamos dizer assim. No momento em que o módulo mandou 60 volts e depois pulsos de 12 volts, e aí ele cortou o pulso de 12 volts. Nesse momento o injetor ele se fecha. Percebe que também tem aquela barriguinha no final do sinal, né? Então você tem aquela ondulação também, né? E o módulo só manda negativo enquanto estiver mandando pulso positivo. Então, na canetinha de teste, primeiro, nos dois fios vão pulsar, já vai parecer estranho, porque o negativo está ali e não está, e o pulso também está ali e não está. E com 12 volts o LED pisca, mas não é suficiente para abrir o injetor. Então a canetinha de teste te induziria ao erro. Você ia achar que está chegando um pulso, e realmente está, porém não é um pulso suficiente para abrir o injetor. Precisa ter 60 volts. Como é que eu vou enxergar esse pulso lá de 60 volts chegando para um bico GDI? A única forma de você conseguir isso é com o osciloscópio. Ah, mas eu vou colocar meu multímetro ali. O multímetro não consegue pegar. Porque nós estamos falando aqui em microsegundos. É um sinal muito rápido. Os 60 volts vai lá e volta para 12 volts de uma forma tão rápida que o multímetro nem chega a medir esses 60 volts. Então, você quer fazer um diagnóstico certo no injetor, seja num bico convencional, seja num bico GDI, o osciloscópio é a ferramenta que você precisa, tá certo? Então essa é a maneira correta de você fazer o teste no injetor, tanto na parte de resistência quanto na parte de sinal, ok? Nós falamos ontem também da sonda lambda, existe a sonda planar e existe a sonda banda larga. Para você fazer a ligação, o teste de sinal de uma sonda planar, vamos falar primeiro rapidamente aqui da sonda planar, né? Me fale aí nos comentários se vocês estão gostando desse assunto, né? É importante a gente saber se está dentro daquilo que vocês querem saber, se não, me perguntem aí, a gente pode dar uma mudada aqui, ir mais para fundo do assunto, mais para frente, ou pode fazer de uma forma mais básica também, de explicar de uma maneira um pouco mais simples, né? Mas eu estou tentando falar de um jeito que, sem conhecer o grau de entendimento de todos aí, de uma forma que todos consigam entender a mensagem, entender o conceito aí de como é que é feito esses testes, tá? Eu vou expor aqui duas formas de você fazer o teste do sinal da sonda lambda. Uma das formas de você fazer o teste do sinal da sonda lambda é com um multímetro. Então você pode instalar, seja aquele modelo que eu usei agora há pouco, ou seja esses modelos mais tradicionais, né? Você pode pegar o multímetro e ir lá fazer o teste do sinal da sonda lambda. Outra forma é utilizar um osciloscópio. Então você pode pegar um osciloscópio e ir lá também monitorar o sinal da sonda. O sinal da sonda varia de quanto até quanto. Quando você vai fazer um teste de sonda lambda, você espera encontrar... Veja,
quando a gente está explicando aqui para vocês, pessoal, a nossa ideia, o nosso objetivo aqui é explicar direto à peça. Né? Eu não gosto muito de falar sobre o scanner. Por que eu não gosto muito de falar sobre o scanner? Eu acho uma puta de uma ferramenta, você precisa ter sem dúvida nenhuma. Só que o scanner ele é módulo, tá? E o scanner ele é módulo, muitas vezes a mensagem que o módulo manda para o scanner não é exatamente a leitura que você quer. A sonda lambda é um exemplo. Tem casos em que a sonda ela manda em passos, ela não manda em volts. Quando na verdade a sonda manda para o módulo em volts, mas o módulo não manda para o scanner em volts. Em muitos casos ele manda em passos. Então você fica lendo a sonda no scanner, menos 10, mais 20, menos 30, você fala, o que é isso? Nos casos em que a sonda manda em volts para o módulo e o módulo manda em volts, em tensão para o scanner, beleza, você consegue com o scanner ver essa variação de tensão. Mas nem sempre o scanner recebe desta forma. O multímetro ou osciloscópio, quando você vai direto na peça, você está sempre enxergando a peça. Por exemplo, sensor de rotação. Sensor de rotação, se você for com o osciloscópio, você vai ver a forma de onda do sinal do sensor de rotação. Que pode ser senoidal, que pode ser forma de onda quadrada. Você vai entender ali como é que é aquele sinal, como é que é a construção daquele sinal. Se você faz essa análise do sensor de rotação com um scanner, né, o que você vai ler no scanner lá? Você vai ver rotação, você vai ver RPM. O módulo recebe o sinal do sensor de rotação nativo, do jeito que ele é, indutivo, Hall, forma de onda senoidal, quadrada. O módulo pega essa informação, transforma em RPM e manda em RPM para o scanner. Então o que você fica lendo no scanner? Você fica lendo lá 800 RPM, 850 RPM, você vê o gráfico da rotação e não do sensor de rotação. Veja como que é diferente. Né? Então a gente foca aqui no que nós estamos conversando, é você ir direto na peça. Eu quero analisar a peça, eu quero ir lá na raiz, onde está saindo o sinal. Então, vamos imaginar esse sinal visto pelo osciloscópio e visto pelo multímetro. Como é que normalmente você faz a ligação do seu multímetro ou do seu osciloscópio? Você pega uma ponta do seu multímetro, o negativo, aterra essa ponta, lá no negativo da bateria, a outra ponta do multímetro, você vai lá no fio de sinal. E aí você espera encontrar uma variação de 50 a 950 milivolts. Acima de 450 é mistura rica, abaixo de 450 é mistura pobre. Então você quer ver essa variação. Então você quer ver se a sonda está operando rica, pobre, rica, pobre. Normalmente é assim que você faz o teste. Mas nem sempre é dessa forma. Tem casos, pessoal, que no lugar do negativo você tem um nível de tensão. Em muitos casos você tem isso aqui, ó. No outro fio da sonda você tem o quê? Você tem um aterramento, né? Simplesmente isso. E aí você tem a sonda variando de 50 a 950 milivolts. Mas existem muitos modelos, por exemplo, linha Ford. Muitos modelos da linha Ford, tanto a pré quanto a pós-catalisador. No lugar do aterramento você tem uma certa tensão, você tem uma certa voltagem ali. A linha Chevrolet hoje, muitos carros da Chevrolet, no lugar do negativo da sonda lambda você tem uma certa voltagem. Então vamos dar um exemplo aqui. Ó. Vamos pegar, por exemplo, um carro da Chevrolet. No lugar do negativo você tem lá 1000 milivolts. E a variação da sonda, que deveria ser de 50 a 950 milivolts, ela está variando de 1050 milivolts a 1950 milivolts. Acima de 1450 milivolts é rica, abaixo de 1450 milivolts é pobre. Se você não tem essa informação, você vai achar que a sonda está medindo errado. Por que você vai achar que a sonda está medindo errado? Porque você aprendeu que acima de 450 milivolts, olha na imagem aqui, ó, acima de 450 milivolts a mistura é rica. E você está vendo lá na sonda, por exemplo, da Captiva, 1050, 1080, 1200, 1300, você fala assim, a sonda está maluca. Está mentindo de forma totalmente errada. Está dizendo acima de 450 milivolts a mistura rica, ela está dizendo 1200, 1800, está dizendo que a mistura está milionária. Você acaba achando que é um defeito. E na verdade não, ela está valendo perfeitamente. Só que você não tem a capacidade de fazer essa interpretação.
Por exemplo, você vê lá na sonda 1.300 milivolts ou 1.050 milivolts. Na hora você fala, isso é rica ou isso é pobre. Eu vou dar uma dica importante para vocês. Tá? Essa é a maneira certa de você fazer um teste de sonda lambda. Tá? Quando você for ligar o seu multímetro ou osciloscópio, ao invés, uma das pontas do multímetro, claro, ou do osciloscópio, você vai lá no fio de sinal. A outra ponta do multímetro, normalmente você faz o quê? Você aterra. Agora você não vai fazer mais isso. A partir de amanhã, quando você for testar a sonda lambda na sua oficina, você vai fazer o seguinte. O negativo, você vai, que você deveria ter aterrado ali do multímetro, você vai no outro fio da sonda. O que o multímetro vai fazer? Como é que o multímetro mede voltagem? Vocês sabem ou não? O multímetro, ele mede DDP. O que é DDP? DDP. DDP é a diferença de potencial. Então o multímetro ele faz a diferença entre dois pontos. E aí eu pergunto a vocês, qual a diferença entre 1.000 e 1.050? A diferença é 50 milivolts. Então no momento em que a sonda estiver dizendo 1.050, se no outro fio tem 1.000, 1.050 menos 1.000, a diferença é 50 milivolts. O multímetro vai estar te mostrando ali, ó, 50 milivolts. Tá? Se tiver num determinado momento dando 1.950, como no outro fio eu tenho 1.000 milivolts, 1.950 menos 1.000 é 950. Então o multímetro vai estar te mostrando ali, ou o osciloscópio, 950. E aí você consegue ter aquele parâmetro que você está acostumado, de 50 a 950, acima de 450 é rica, abaixo de 450 é pobre. Essa é a maneira certa de você fazer a ligação de um multímetro ligado lá na sonda lambda, tá certo? Se vocês quiserem um dia fazer essa experiência, vocês podem fazer o seguinte, né? Só para vocês tirarem a prova real aí do que eu estou falando para vocês, tá? Se eu pegar, por exemplo, negativo e positivo 12 volts, pego o multímetro, ligo no negativo da bateria, a outra ponta do multímetro no positivo da bateria. Quanto que você vai encontrar lá no seu multímetro? Você vai encontrar 12 volts. Vai estar marcado aqui no seu multímetro 12 volts, positivo e negativo da bateria. Agora, se você fizer diferente, vamos apagar aqui. Se você fizer diferente, você acha lá em algum sensor que tenha 5 volts e liga a outra ponta do multímetro no 12 volts. Então, uma ponta do multímetro você deixa em 12 volts. A ponta que estava no negativo você liga em 5 volts. O que você vai encontrar ali no multímetro? O multímetro mede o que eu disse para vocês? DDP. O que é DDP? Diferença de potencial. Então, qual que é a diferença de potencial entre 5 e 12? 7 volts. É o que você vai ter ali no multímetro, 7 volts. Então vocês podem fazer essa experiência aí na oficina de vocês para vocês perceberem. Por isso que sonda lambda, para você fazer a leitura da sonda de uma maneira confiável, vamos dizer assim, assertiva, saber o que é pobre, o que é rica, vai entre os fios da sonda. Talvez você pense assim, tá, mas e se no lugar dessa certa voltagem que tem, que inclusive nem sempre é 1.000 milivolts, pode ser 825 milivolts, pode ser 2,5 volts, pode ser 1,5 volts. A Volks costuma usar 1,5 volts no lugar do negativo, que seria em milivolts, seria 1.500 milivolts. Uma série de variações. Só que em todos esses casos, quando você vai entre os fios da sonda, você continua lendo de 50 a 950. Então você sempre está dentro daqueles valores de análise que nós aprendemos. Acima de 450 rica, abaixo de 450 pobre. E se, no lugar desse nível de tensão, for a tradicional, for 0 volts, que seria o quê? Aterramento. Aí qualquer valor em relação a zero é o próprio valor. Você vai continuar lendo de 50 a 950. Então não importa se no lugar do aterramento é aterramento mesmo, ou é uma certa voltagem, 825 milivolts, 1.000 milivolts, 1.500 que é 1,5, 2,5 volts que é 2.500 milivolts, não interessa. Vai entre os fios da sonda, você vai ter essa variação que você está acostumado de 50 a 950. A banda larga, pessoal, vamos passar aqui para a banda larga. Tá? A banda larga tem essa mesma situação. Tá? Nas bandas largas, nas sondas banda larga, do tipo banda larga, você não tem negativo na sonda, você tem nível de tensão. Sempre você tem nível de tensão.
Como eu disse, na linha Volks costuma ser 1.500 milivolts, na linha Fiat costuma ser 2,77 milivolts, na linha Ford costuma ser 2,5 milivolts no lugar do negativo. Mas esses valores para vocês não importam. Como é que você vai fazer a ligação do seu osciloscópio? Porque aqui na banda larga, a forma certa de você testar é com o osciloscópio. Tá? Então o que você vai fazer? Você vai pegar o canal do seu osciloscópio. Como é que normalmente você faz? Você liga o canal do osciloscópio, uma ponta lá no fio de sinal e a outra ponta normalmente você faz o quê? Com o osciloscópio. Me falei quem tem osciloscópio. Geralmente você faz isso. Você pega o seu canal, vamos pegar aqui o osciloscópio. Ó. Então vamos pegar aqui um canal do osciloscópio. Liga o cabo do osciloscópio, tá? E aí, um lado você aterra, o outro lado você vai lá no fio da sonda. A partir de agora vai ser diferente. Você vai pegar o negativo e o positivo e o sinal ali, o canal do osciloscópio e vai lá no fio da sonda. Você não aterra, justamente porque você quer fazer o quê? Monitorar a diferença de potencial. Então você vai pegar duas agulhas. Vamos pegar aqui a sonda banda larga. Tá? Na sonda banda larga, os fios preto e amarelo é os fios da sonda lambda, os outros dois é a câmara de medição, é o retorno de calibração da sonda lambda, do fio da resistência de calibração, é a resistência de pré-aquecimento da sonda, são outras coisas. Os fios da sonda propriamente dito é o preto e o amarelo. Então você vai localizar qual que é o fio preto e amarelo e vai nesses dois fios. Tá? Fio preto e o fio amarelo. Muito bem. A sonda montada lá no lugar, chicote tudo ligado, funcionando, essa é a forma de você ligar o seu osciloscópio. Por que você não vai aterrar? Porque você vai ler valores que você não vai entender o que é. Você vai ler valores lá do tipo 2,8 volts, 2,3 volts, 2,7 volts. Você vai dizer assim, isso é rica, isso é pobre, está sempre rica, sempre pobre, está variando. Como é que funciona isso? Você fica sem referência, entenderam? Por isso que quando se trata de ter um nível de tensão no lugar do aterramento, a forma correta de você fazer o teste é ir entre os fios da sonda. E aí você vai ter a variação de 50 a 950 milivolts. Na verdade, a banda larga ela não chega, dificilmente ela passa de 500 milivolts, dificilmente ela baixa de 400 milivolts, tá? Mas ela trabalha acima e abaixo de 450, mas muito próximo da razão estequiométrica. Numa sonda banda larga, o que o módulo faz? A regra é não sair dos 450, essa é a regra. Quando a sonda começa a dizer que está rica, o módulo empobrece, aplica uma energia na câmara de medição, aplica ali uma amperagem, uma tensão na câmara de medição, que pode ser um valor positivo ou negativo, para mandar a sonda banda larga, nós vamos falar muito a fundo nela, né, no nosso assunto do treinamento, que a gente faz no curso online. Isso leva, só esse assunto aqui levaria muito tempo para a gente abordar nessa aula de hoje, mas a câmara de medição ela recebe um sinal do módulo para criar uma reação química nas placas de íons que estão na câmara de medição, justamente para voltar a sonda para os 450. Então, a hora que a sonda começa a dizer pobre, abaixo de 450, o módulo entendeu que está pobre, enriquece, aplica uma energia na câmara de medição e ela volta para os 450. Está pronta para a próxima leitura. 460, 470, o módulo entendeu que está ficando rica, empobrece, aplica uma energia na câmara de medição, volta para os 460. Está pronta para a próxima leitura. Isso a deixou extremamente rápida. Uma sonda planar, ela trabalha de meio em meio segundo, em média. Então, se você ficar vendo uma sonda trabalhar, seja numa planar, seja num osciloscópio, seja num scanner, seja num multímetro, você fica vendo lá, ó, rica, pobre, acima de 450 milivolts, abaixo de 450 milivolts. Você fica nessa balada, você fica vendo essa variação. Uma sonda banda larga, essa variação, ela é tão rápida, ela é em tempo real. Ela é tão rápida que o multímetro ele não consegue perceber essa variação.
Essa variação tá rica, pobre, rica, pobre, rica, pobre. Esse gráfico que vocês estão enxergando aqui, tá? Esse ponto, vamos ver se vocês vão conseguir enxergar, mas esse ponto aqui, ó, é 450 milivolts, tá? Então tem momentos que ela está aqui, ó, abaixo de 450, tem momentos que ela está aqui acima de 450. Então está tendo a variação. Só que uma variação extremamente rápida. Só para vocês terem aqui uma noção, esse ajuste que foi feito aqui no osciloscópio, por divisão, é de 200 microsegundos. Então eu tenho aqui, ó, 200, 400, 600, 800, 1000 microsegundos. 1000 microsegundos corresponde a 1 milésimo de segundo, a 1 milissegundo. Eu tenho aqui, ó, 2 milissegundos. E olha quantas variações eu tenho. Rica, pobre, aqui continua pobre, então pobre, 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 rica, porque aqui está acima de 450, aqui continua rica, ó, aqui está pobre, então eu tenho aqui, ó, rica, tudo isso aqui é pobre, rica de novo, tudo isso aqui é pobre, rica de novo, pobre, rica. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variações em 2 milésimos de segundo. Tá? Imagine isso então em 1000 milissegundos, que é 1 segundo. Eu vou ter algo em torno aí de umas 7.000 variações em 1 segundo. A planar trabalha de meio em meio segundo, então 2 vezes por segundo ela trabalha. A banda larga, 6, 7 mil vezes por segundo, é extremamente rápida. E essa variação é tão rápida que o multímetro ele não consegue acompanhar. Então qual é o resultado disso? Rica, pobre, rica, pobre, rica, pobre, 400, 500, 400, que é tão rápido que no multímetro fica marcando para você 450. Então se você testar com o multímetro, você vai condenar a sonda lambda, vai achar que há um defeito na sonda lambda, porque vai dar a impressão que ela não está variando. Quando eu ligo um osciloscópio na sonda lambda, eu fico vendo rica, pobre, rica, pobre, rica. Eu consigo ver essa variação, porque um osciloscópio ele trabalha em tempo real. É possível você perceber essa variação. Por isso que o diagnóstico certo, o diagnóstico preciso de uma sonda banda larga não é com o multímetro, é com o osciloscópio. Se as peças evoluem, o osciloscópio o equipamento tem que acompanhar essa evolução. Então, se o multímetro já não é capaz de medir certas peças mais, temos que ter equipamentos que sejam capazes disso. Pessoal, deu para entender mais ou menos como é que funciona uma sonda banda larga, pelo menos como é que você faz o teste. É claro que a ideia nossa aqui é explicar um pouco mais raso aí, para dar tempo da gente falar de outras coisas, tá certo? Mas esse já é o conceito principal, a forma de você fazer o teste. Se o final do processo ali, né, por isso que até dei o exemplo aqui, depois não mudei. Essa é a forma antiga que a pessoa usava o osciloscópio, ou seja, a forma, vamos dizer assim, que é o comum, não antigo, mas que é o comum da pessoa usar o osciloscópio. Aterrar e ir no fio de sinal. Como é que você faz numa sonda, então, a partir de amanhã, quando chegar na sua oficina? No caso da banda larga, obrigatoriamente você deve fazer dessa forma. Vai pegar o canal 1, vai no fio preto, e vai pegar o outro fio do canal 1 e vai no fio amarelo. Aí ele vai fazer essa diferença de potencial para que você leia de 50 a 950, ou mais precisamente ali de 400 a 500, que ela não chega a subir muito e não chega a descer muito. Se ligar, se aterrar, você consegue ter essa variação, mas ela fica lá em cima, né? Fica lá em 2,8, 2,7, 3,2 volts. E você não consegue começar a entender se a mistura está variando de rica para pobre ou não, né? Ah, mas eu vou usar um scanner para isso, né? Vou ver no scanner essa leitura. O scanner te dá a razão estequiométrica, a mistura ideal, que seria o quê? Seria 1. Então você fica lendo no scanner assim, 1, parece que não está funcionando, né? Então um osciloscópio, por ele ser extremamente rápido, ele enxerga essas variações, ele consegue te mostrar essas variações. Então essa é a forma que você vai usar para fazer o teste da sonda, seja convencional ou a banda larga. Tá? Pessoal, ignição. Esse foi um outro assunto que nós mencionamos ontem. Aqui é o seguinte, a gente fala que vai entregar as informações, a gente entrega, certo? Nós tínhamos uma ideia de durar mais ou menos uns 40 minutos a 1 hora, mas eu me empolguei aqui na nossa conversa e já estamos aí a mais ou menos 1 hora e meia.
Se vocês querem que eu continue, diga aí, eu quero que você continue, eu quero que você me dê mais informações. Eu estou aqui para isso, para passar o máximo de informação possível aí dentro dessas peças que nós escolhemos aqui para conversar com vocês, tá bom? Então, quando você vai testar uma ignição, o que normalmente as pessoas fazem? Ah, será que está chegando o pulso para a bobina? Como é que as pessoas fazem? Pega uma canetinha de teste, vamos pegar essa aqui, ou vamos pegar uma digital, não importa, né? Pega lá uma canetinha digital, vai lá no fio de sinal da bobina e verifica se o LED está piscando. Aí você viu que o LED está piscando lá da canetinha, aí você fala assim, ah, tá chegando pulso. Tá, mas tá chegando que tipo de pulso? Será que porque veja, se a vela estiver queimada, se a vela estiver aberta, se a vela estiver fechada, se tiver uma fuga de corrente, seja no distribuidor, seja no cabo de bobina, seja no cabo de vela, seja na própria bobina, um exemplo é uma bobina diz, você pode ter perda, você pode ter fuga. Então, você viu um pulso, beleza, tá chegando o pulso, mas o LED ali está piscando com a canetinha. Mas e aí, tá certo? A ignição está correta? Hoje, pessoal, é possível você ligar um equipamento, no caso o osciloscópio, e saber se a ignição está correta. Saber se a queima está perfeita. Está dentro daquilo que deveria estar. Então, ao invés de você pegar uma canetinha, que seria a forma errada de você testar, e lá no fio da bobina, o que você vai fazer? Você vai pegar um osciloscópio, tá? E vai pegar um osciloscópio, né? E vai lá no fio de sinal monitorar esse sinal, né? E quando você for com o osciloscópio lá no fio de sinal, você vai obter essa imagem aqui, tá? Então você vai enxergar o momento em que o módulo manda o negativo, ou seja, o módulo manda um terra lá para a bobina. Quando o módulo corta o negativo, nesse momento o módulo fez a parte dele. Mandou o negativo, cortou o negativo, agora não é mais com o módulo. Agora você começa a enxergar outras coisas da ignição. Isso visto por um osciloscópio, tá? Então, o que você observa? Que quando o módulo cortou o negativo, ocorreu o disparo, o início do arco voltaico, pico de tensão. Esse pico de tensão ele pode chegar a 300 volts. Tá? Nessa imagem que nós estamos vendo aqui no osciloscópio, o ajuste do osciloscópio ele está ali a 50 volts por divisão. Então nós temos aqui, ó, a partir do ponto 0 volts, deixa eu escrever aqui porque talvez vocês não estejam enxergando as divisões, né? O ponto 0 volts, onde a bolinha aponta, ou a seta, cada osciloscópio ela tem um formatozinho diferente, mas onde a referência aponta ali do seu osciloscópio, ali é o ponto 0 volts. É onde a tensão começa. O osciloscópio, na verdade, o que ele faz é medir o quê? É medir tensão. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu ajustei o osciloscópio aqui para 50 volts por divisão, quer dizer que a primeira divisão vale 50 volts. A segunda divisão vale mais 50, no caso 100 volts. Depois a próxima divisão mais 50, 150, 200 volts. Próxima divisão 250 e assim sucessivamente. Cada divisão foi ajustada nessa imagem a 50 volts por divisão. Vamos fazer uma contagem aqui. Ó. A partir do ponto 0, quando o módulo cortou o negativo, primeira divisão 50 volts, 100, 150, 200, 250. A voltagem ali chegou, o pico de tensão, o disparo chegou ali a 225 milivolts aproximadamente. Esse é a alta tensão, o pico de tensão. Por isso que quando você for testar ignição com o osciloscópio, você deve proteger. Lembra que nós conversamos agora há pouco sobre o injetor? Que quando o módulo corta o negativo do injetor gera um pico de tensão, então você precisa usar o quê? O atenuador para não queimar o seu osciloscópio. Ele é um 10:1, no caso do injetor, 70 volts, vai virar quanto? Vai virar 7 volts. Ótimo, vai chegar a 7 volts para o equipamento, ele não vai queimar. Imagine agora uma bobina, em que normalmente chega na casa aqui de 300 volts, tá? O que mais queima osciloscópio, pessoal, é ligar o osciloscópio no fio da bobina.
no fio de sinal da bobina. É a maior causa de queima de osciloscópio. Porque é no fio que você tem a maior alta tensão de todos os fios que tem no carro, é o fio da ignição, o fio de sinal da bobina. Tá? Por isso que obrigatoriamente vai fazer teste de ignição, você vai proteger. Quando você tiver mais informações, né, você vai perceber que tem bobina que tem módulo de potência. Aí o sinal que o módulo de injeção manda para o módulo de potência da bobina interno é uma forma de onda quadrada, aí não precisa proteger. Mas a pergunta é, você sabe se tem módulo de potência lá dentro da bobina ou não? Se você não tem essa certeza, você não tem essa segurança, sempre que você for testar a bobina, comece com o atenuador, comece com a proteção no seu osciloscópio, para não ter risco de queimar o seu equipamento, tá certo? Então, ligou o atenuador, né, ali entre o cabo do osciloscópio e o osciloscópio, ligou ele no meio para proteger o equipamento, aí 300 volts dividido por 10 vai sair quanto? Vai sair 30 volts, vai chegar ali para o osciloscópio 30 volts. Beleza, o equipamento está protegido. Né? E aí você vai ler essa imagem aqui, ok? Então o que nós tivemos? Nós tivemos o negativo que o módulo mandou, esse é o chamado tempo de carga. Quando o módulo cortou o negativo, nós tivemos o disparo, que passa lá de 250 volts, acima de 200 volts na verdade. Aí nós vamos ter o tempo de queima, esse é o principal que a gente precisa analisar. E aí nós vamos ter o residual, as ondinhas finais. Aí eu voltei a pegar o retorno de 12 volts do outro fio. Tempo de carga, disparo, tempo de queima, residual. Essas são informações chaves para eu fazer a interpretação de uma ignição. Então vamos pegar um exemplo aqui. Tá? O tempo de queima, o tempo que a centelha fica lá na câmara de explosão, o tempo que está centelhando, tem que ser em média o mesmo tempo do tempo de carga. O tempo de carga gira em torno de... O tempo de carga é o tempo que o módulo está segurando o negativo lá na bobina. Esse tempo dura em torno de 2 a 4 milissegundos. Se o tempo de queima dura em torno de 2 a 4 milissegundos, o tempo de carga dura de 2 a 4 milissegundos, o tempo de queima tem que ser mais ou menos proporcional a isso. Então, o tempo de carga, tempo que o módulo segurou negativo, de 2 a 4 milissegundos, tempo de queima em torno de 2 a 4 milissegundos. Então, essa é uma proporcionalidade que você tem que levar em consideração. Com o passar do tempo, os desgastes naturais que vão ocorrendo de bobina, de vela e tudo mais, mas principalmente da vela, esse tempo de queima vai diminuindo. Quando o tempo de queima, o tempo que fica centelhando, for menor que 1 milissegundos, aí já tem problemas, já tem coisa errada. Normalmente vela com problema. Se o tempo de queima ele é maior que o tempo de carga, está ficando muito tempo a centelha lá. Isso é um indicativo de que a vela está mais fechada. Né? Isso também está errado. Né? Se você não tem mais o residual, aquelas ondinhas no final do tempo de queima, quer dizer o quê? Que a bobina não tem mais reserva. Quando você vê essas ondinhas no final, quer dizer o quê? Está sobrando energia para a bobina. Se você não tem aquelas ondinhas no final, acabou a reserva. Essa bobina está entregando tudo que ela consegue entregar. Qual é o resultado disso? Essa bobina está entre a vida e a morte. Então, se o carro chegou, por exemplo, na sua oficina, veja, em todas essas situações que eu estou citando, que você identifica defeitos, tempo de queima menor que 1 milissegundos, maior que milissegundos, não tem o residual, tudo isso são problemas que você está identificando que tem naquele cilindro. Em todas essas situações, se você for lá com a canetinha de teste, você vai ver o LED o que da canetinha? Piscando. Parece que está tudo bem. E não está. Todas essas situações são situações de defeito que você conseguiu enxergar na forma de onda ali. Então, se por exemplo não tem mais o residual, você vai dizer para o cliente, ó, seu carro aqui não está falhando, você veio aqui para fazer o freio, por exemplo, e eu acabei dando uma olhada se a ignição estava tudo bem do seu carro e eu vi que a bobina do carro do senhor não tem mais reserva, não tem mais as ondinhas final. A bobina do carro do senhor está entre a vida e a morte. A qualquer momento ela vai parar. Tá? Então a minha sugestão aqui é que o senhor faça a troca da bobina. Porque o senhor pode virar a esquina aqui e o carro do senhor começar a falhar. O senhor vai fazer uma viagem, temos que trocar a bobina imediatamente. Você pode ficar na estrada com esse carro. Olha que maravilha. Nós estamos prevendo um defeito que vai acontecer, porque eu já estou enxergando que não há reserva mais. Né? Então eu já estou enxergando esse problema.
Essa é a forma de você fazer a interpretação. Se você colocou o osciloscópio, viu que o tempo de queima está de 2 a 4 milissegundos, viu que tem disparo, ou melhor, viu que o tempo de carga está de 2 a 4 milissegundos, viu que tem disparo, viu que o tempo de queima está acima de 1 milissegundos, ou mais ou menos dentro do tempo de carga, em torno de 2 a 4 milissegundos. Viu que tem residual, essa ignição está saudável. Se, por exemplo, eu tenho uma falha de cilindro, não é ignição. Pode ser bico, pode ser compressão, outras coisas estão causando ali a falha daquele cilindro. A ignição está perfeita. Então eu fui lá com o osciloscópio, consegui enxergar a imagem da ignição e disse, esse defeito desse carro, dessa falha desse cilindro, não é ignição, é outra coisa. Eu vou para outras possibilidades. Porque no passado, o que a pessoa fazia? Ah, eu acho que é bobina, troca. Ah, eu acho que é vela, troca. Eu acho que é cabo, troca. Eu acho que é distribuidor, troca. Foi-se a época de nós ficarmos trocando peças para tentar solucionar o problema. Hoje é possível nós ligarmos certos equipamentos e conseguirmos fazer um diagnóstico com precisão. Então, quer fazer um diagnóstico certo, no caso da ignição, essa é a maneira correta. E eu disse a vocês que tem casos em que a bobina ela tem módulo incorporado. Quando ela tem um módulo incorporado, o sinal que a central de injeção manda para a bobina, ele é um sinal, a forma de onda quadrada. Você não vai conseguir ler essa imagem que você precisa de interpretação que eu estou mostrando aqui na TV para vocês. Então como é que você faz, como é que você captura essa imagem quando é com módulo de potência? Então existem algumas ferramentas acessórias para vocês. Tá? Essa é uma pinça de ignição do tipo COP. Tá? Então ela consegue, através de campo magnético, capturar esse sinal e gerar uma forma de onda, gerar um nível de tensão. Tá? Então você vai pegar a pinça COP, aproximar na bobina, vai ter um ponto melhor que você vai conseguir obter a melhor imagem ali que você precisa, e aí com a pinça COP você consegue essa imagem. Na verdade ela não é tão bonita, a imagem não vai ser tão bonita quanto essa. Tá? Deixa eu apagar aqui os meus rabiscos aqui. Ela não vai ser tão bonita quanto essa imagem aqui, mas ela vai ser próxima disso. Você vai ter lá uma pequena ondulação, uma pequena inclinação na forma de onda. Aqui você vai dar um tempo de queima, você vai ter uma pequena inclinação. Vai ter uns residuais aqui no começo e no início do negativo, que o módulo mandar. No início do tempo de queima, ela tem algumas imperfeições, mas os tempos de queima, de carga, são os mesmos. Então você consegue fazer interpretação com uma pinça de ignição, mas a minha sugestão só vai usar a pinça de ignição quando tiver um módulo de potência incorporado. Se é só primário e secundário que você tem ali na bobina, então você vai lá direto no fio, com o osciloscópio, sempre protegendo ele, lembre-se disso, usando o atenuador. Se o seu equipamento não aguenta 300 volts, claro que se fosse um PDL, não precisaria do atenuador, ele aguenta até 500 volts, você poderia ligar direto ali no fio da bobina sem maiores problemas, tá certo? Então essa é a maneira correta de você fazer uma análise na ignição. Nós falamos ontem também do pedal acelerador. Tá? O pedal acelerador... Deixa eu tirar um pouquinho dessas coisas aqui, pessoal, só para diminuir um pouco aqui a bagunça. Vamos tirar aqui a sonda lambda, o bico, bobina, pinça COP. Vão dizendo aí se estão gostando da aula, estão cansados, querem que eu pare, querem que eu continue, digam aí. Então o pedal acelerador. Tá? Pedal acelerador, você aprendeu que existe 2 sensores, normalmente as pessoas dizem que são 2 potenciômetros, né? Na verdade, nem todo modelo é do tipo potenciômetro. Tem modelo que é do tipo digital. Você não tem sensores do tipo pista, do tipo potenciômetro. Você tem placas eletrônicas. Ó. Esse é um do New Civic aqui, ó, é uma placa eletrônica. Tem um eixo, esse eixo, quando estiver ligado lá no pedal, você tem um ímã no pedal, todo ímã tem polo norte e polo sul, então você tem campo magnético, ele opera por campo magnético, é digital. Inclusive nesses modelos aqui do tipo digital, se você for testar resistência,
Você pega lá o do New Civic, você pode fazer um teste um dia do New Civic, da Hilux, vários carros hoje utilizam o pedal do tipo digital. Se você selecionar o seu multímetro em resistência, for nos terminais desse pedal, acelera e desacelera, não muda a resistência. Por quê? Porque ele não muda mesmo a resistência, o que ele muda é a tensão através do campo magnético. Então, se você testar um modelo digital em resistência, é a forma errada. Você vai acabar condenando a peça. Então, qual é a forma correta? É você monitorar a tensão, a voltagem que está saindo do sensor. E isso a peça tem que estar no lugar, tá certo? Com o pedal no lugar, conector ligado, chave ligada, para que o módulo possa alimentar o sensor, aí nós vamos obter a resposta de tensão do fio de sinal. E à medida que você acelera ou desacelera, aí já independe se é do tipo digital ou do tipo potenciômetro. Quando você acelera e solta, mudou a resistência ou mudou o circuito eletrônico, muda a tensão de saída. E normalmente, como é que são as ligações que chegam para o pedal? 2 positivos, 2 negativos e 2 sinais. Você deve ter aprendido assim, que a maioria dos pedais é 2 positivos, 2 negativos e 2 sinais. O que acontece é que nem todo pedal é assim. E eu citei um exemplo aqui, aqui na TV para vocês, do modelo THP. Do modelo THP, você não tem 2 positivos, você tem apenas um positivo. E onde era o outro positivo, você tem agora uma resposta de um terceiro sensor, que é o sensor de kickdown. É o sensor de pedal totalmente pressionado. Então, como é que é a resposta desse sensor de kickdown? Enquanto o pedal não está totalmente pressionado, você tem uma saída de sinal, vou fazer essa saída aqui, ó, em torno de 4,2 volts. E quando o pedal está totalmente pressionado, aí você tem uma resposta em torno de 0,9 volts. Então, quando o módulo recebe 0,9 volts desse fio do sinal do pedal, ele sabe que o pedal está totalmente pressionado, ou seja, o cliente realmente está precisando de potência, o módulo então puxa uma marcha, se a turbinada aumenta a pressão do turbo, ele vai dar mais potência lá para o motorista. Isso é uma particularidade que tem no motor THP, no lugar de um 5 volts, porque se você observar a ligação do sensor, você vai perceber que chega 2 negativos para o pedal, um positivo e não 2 mais, sensor pista 1, sensor pista 2, ou seja, 2 sensores que medem a posição do pedal, e onde era para ser o outro 5 volts, agora está sendo usado como resposta desse terceiro sensor. Então, se você não tem essa informação, qual é a sua lógica? Tem que chegar 2 positivos, sempre teve 2 positivos, agora só tem um, como é que faz? Então você vai lá naquele outro fio, que você supõe que é o outro positivo, está dando quanto? 4,2. Pressiona o pedal, dá quanto? 0,9. Você fala, está aí o defeito. Esse pedal está com algum problema interno que está derrubando o outro 5 volts que deveria estar chegando. Acaba condenando o pedal, né? Achando que há algum problema. Se você trocou o pedal e não resolveu o problema, o que você começa a achar? Você colocou um pedal novo e agora onde era para ser o outro 5 volts, que você imagina, você continua lendo 4,2, pressionou, baixa para 0,9, você fala, esse chicote deve estar com alguma coisa errada. E vai checar chicote, e vai checar, começa de repente a achar que é até módulo que não está mandando, porque é um módulo que manda os 5 volts, começa a suspeitar até do módulo. E tudo errado. Você não tinha informação de como é que aquele pedal do THP funcionava. Então esse pedal, ele é um pedal que tem um sensor a mais, né? Então, esse é um ponto importante que você tem que saber e fazer esse teste de 4,2 para 0,9 volts. No caso dos sensores do pedal, como é que funcionam os sensores? Um é o dobro do outro. Então, um sensor vai ter, por exemplo, 0,5 volts, o outro vai estar dizendo o dobro, para uma determinada posição do pedal. Então, vai estar dizendo 1 volts. Quando em 0,5 for, por exemplo, para 1 volts, o outro vai dizer o quanto? 2 volts. Quando tiver em 1,5 volts, o outro vai estar dizendo 3 volts. Um é sempre o dobro do outro, para a grande maioria dos carros, né? Então você pode fazer o teste até com o multímetro, dá um puta de um trabalho você fazer o teste com o multímetro, porque você tem que ter 2 multímetros ligados lá nos 2 fios de sinais dos sensores, observar que no multímetro você tem lá uma certa voltagem e ver se o outro está dando quanto? O dobro. Então é trabalhoso você fazer esse teste. Então uma forma bem mais prática, mais simples de fazer esse teste
é com o osciloscópio. Então o que você faz? Pega os dois canais do osciloscópio, vai lá nos dois fios dos sensores e vai observar se um está dando o dobro do outro. Então você vai ver um gráfico o dobro do outro. Qual que é a minha sugestão, pessoal? O gráfico que estiver dando o valor maior, que é o dobro, mude o ajuste do osciloscópio para o dobro da regulagem dele. Então se, por exemplo, você estava regulando os dois canais do osciloscópio em 1 volts por divisão, aquela imagem, aquele sinal do sensor que está dando o dobro, você pega o osciloscópio que está em 1 volts por divisão, coloca 2 volts por divisão. O que acontece com o gráfico? Ele cai pela metade. E aí os sinais vão se sobrepor. E aí em qualquer posição do pedal você tem que ver um único gráfico. Se isso acontecer, quer dizer o quê? Que o sinal está perfeito, né? Então nós temos aqui nesta imagem, com esse ajuste já como eu mencionei, 2 volts por divisão um canal, 1 volts por divisão outro canal. E aí eu tenho, comecei a acelerar, a voltagem sobe, desacelerei, a voltagem baixa, acelerei, a voltagem sobe. Um único gráfico, quer dizer o quê? Que desde pedal solto até pedal pressionado, eu estou vendo um único gráfico. Se isso acontecer, eu posso dizer o pedal está íntegro, está perfeito. O defeito do carro não é pedal acelerador eletrônico. Como é que as pessoas faziam o teste antes de pedal? Trocava, né? Achando que o defeito era o pedal, substituía. Então, hoje é possível, através de certos equipamentos, fazer essa leitura. Com 2 multímetros até dá, mas você tem que ter uma sensibilidade muito grande para cada posição do pedal, ver o que está em um multímetro, multiplicar por 2 e ver se o outro está dando aquele valor exato. Se os valores estão inteiros é mais fácil. 1 volt, você sabe que é 2. 1,5, você sabe que é 3. Agora, 1,74, 1,27. Qual é o dobro? Já fica complicado. Então, 2 multímetros, uma calculadora, tem que acelerar devagar para ver se em algum ponto da pista ali não vai medir errado, então dá muito mais trabalho de testar com multímetro. O ideal, por isso, nesse caso, para um teste perfeito, é o osciloscópio, tá certo? Então, essa é a forma certa de você fazer o teste do pedal. Comando variável, pessoal. Nós já estamos aqui há quase 2 horas de live, né? É bastante informação aqui, né? Deixa eu só fechar aqui uma tela que está me aparecendo aqui. Deixa eu ver se eu fecho, ok. Digam aí se vocês estão gostando desse assunto, né? Espero que estejam, né? Então, um dos assuntos que a gente comentou ontem para vocês é o comando variável, tá certo? Comando variável, geralmente, como é que você faz o teste? Você testa com canetinha de teste. Pega a sua canetinha de teste, vai no fio de sinal e vê se tem pulso. Não é suficiente. Essa é a forma errada de você testar. Qual é a forma certa? Eu quero saber se a largura do sinal que o módulo está mandando está correta ou não. Então, se eu fizer essa leitura através de um osciloscópio, eu consigo ter essa precisão. Eu posso até usar um multímetro para testar o sinal da eletroválvula que controla o comando variável. Eu vou encontrar uma certa frequência, só que o módulo ele não altera essa frequência. Normalmente essa frequência ela fica em torno de 200 a 250 Hz. Então essa pulsação fica ali na eletroválvula em torno de 200 a 250 Hz. Não importa a condição, o módulo está aplicando ali uma certa frequência. Então a frequência não muda. Então se você colocar em frequência, você não consegue, um multímetro em frequência, você não consegue ver essa variação. Ah, mas como é que é essa variação? Essa variação é em PWM, sinal modular. Então o módulo controla a largura do sinal, né? E como é que eu faço essa leitura da largura do sinal? Alguns multímetros têm a função PWM, têm a função DUT, né? Então eu consigo colocar o multímetro ali em PWM e fazer essa leitura. Porém, o ajuste que o módulo faz no comando, ele por muitas vezes é tão rápido que você não percebe essa variação no multímetro. Ele não tem velocidade para isso. Ah, mas como é que eu consigo ter essa certeza? Osciloscópio. Então, eu sempre estou dando um exemplo aqui de um modelo em que o comando está sempre, a eletroválvula está sempre recebendo um sinal, tá? Então, tem modelos que o módulo só manda sinal quando ele quer variar. Ford, por exemplo, opera dessa forma. Já tem modelos que, desde a chave ligada, o módulo já está mandando ali um certo sinal, tá? Então, estou pegando o exemplo desse caso aqui, tá? Em que o módulo, desde a chave ligada, já está mandando um certo sinal. Qual é o objetivo do módulo nesse caso? É manter o comando parado, para isso ele estabelece um PWM de 45%, manter o comando atrasando, para isso ele estabelece um PWM de 10%, ou avançando, para isso ele estabelece um PWM de 90%. Com o osciloscópio,
eu consigo monitorar essas larguras desses sinais, né? Então, se eu vejo, por exemplo, um PWM nas eletroválvulas, a maioria delas o módulo controla por negativo. Então, eu vou me atentar para a parte negativa do gráfico, tá? Então, se o módulo está mandando um negativo que está durando 10% do ciclo, 10% do tempo, esse é um PWM baixo. É um PWM fraco, vamos dizer assim. Pense no PWM como força, o sinal modular como a força do sinal, a força elétrica do sinal. Quanto menor a porcentagem, menor a força elétrica. No eletroválvula existem duas forças, né? Uma força tentando abrir a eletroválvula, outra força tentando fechar a eletroválvula, né? A força elétrica tenta abrir, a força da mola tenta fechar. Se a força elétrica é mais forte, ela vence a força da mola e abre. Se a força da mola é mais forte, vence a força elétrica e fecha, deixa ela em repouso, né? Então, se a força elétrica é 10% no PWM, a mola vence. Nesse caso, o comando atrasa. Se a força elétrica, olha o tempo que o módulo segura o negativo aqui, ó, 90% do tempo. Se essa força elétrica é muito forte, ela vence a força da mola, abre a eletroválvula, eu tenho um avanço do comando. Quando o módulo estabelece um PWM de 45%, é um PWM médio. PWM médio é uma força média, uma força elétrica média. Nem a força elétrica ganha, nem a força da mola ganha, fica mais ou menos numa posição intermediária. Qual é o resultado disso? Trava o comando, para o comando. Óleo não circula. Se o óleo não circula, o comando fica parado numa certa posição. Então o módulo fica trabalhando com os PWM. 10%, 90% para adiantar ou atrasar, 45% para trancar as passagens ali de óleo na eletroválvula e, consequentemente, parar o comando, tá certo? O que acontece é que, mesmo com a chave ligada, o módulo já aplica um PWM, já aplica um sinal ali, ele já deixa de espera o sinal ali para quando precisar ele já começar a modular, começar a controlar aquele sinal. E com a chave ligada, então, eu já tenho um PWM que gira em torno de 7% mais ou menos. Qual é o resultado disso agora? Eu estou falando visto por um osciloscópio, eu estou vendo que as coisas estão acontecendo, eu estou vendo que o módulo está variando o PWM para controlar o comando variável. Em qualquer uma dessas situações, o que vai acontecer se eu ligar aqui uma canetinha, de teste na eletroválvula? Eu vou ver lá de piscar. Se o módulo está mandando e cortando o negativo, uma duração de sinal de 7%, 10%, 20%, 90%, não importa o sinal que o módulo está mandando e não está o sinal. Quando ele está mandando e não está, manda o negativo e corta, o LED acende e apaga. Então, numa canetinha de teste, eu fui observar lá, fazer o teste da eletroválvula que controla o comando com a canetinha, liguei a chave, o LED piscando. Marcha lenta, o LED piscando. Acelerei, desacelerei, o LED piscando. Parece que não está mudando nada. Quando eu olho pelo osciloscópio, eu vejo o módulo abrindo o sinal, fechando o sinal, mudando a posição do comando, parando o comando, porque eu estou monitorando esse sinal. Com um osciloscópio, eu enxergo esse movimento. E uma canetinha de teste pisca. Tá? Você não consegue ter um entendimento se o sinal está correto ou não. Você acha que não está havendo controle, porque desde a chave ligada, o sinal está piscando, visto por uma canetinha de teste. Por isso que quer fazer um diagnóstico certeiro, um diagnóstico correto, numa eletroválvula de deslocamento de óleo, do comando variável, uma eletroválvula que controla o comando variável, o osciloscópio te proporciona esse diagnóstico correto, esse diagnóstico assertivo, vamos dizer assim. Tá? O sensor de rotação. Existem dois modelos. O sensor de rotação, existe um modelo, deixa eu já até colocar aqui, existe um modelo indutivo e existe um modelo Hall. O modelo indutivo, ele gera uma forma de onda senoidal, com um espaço que tem a falha do dente, eu não sei se vocês vão enxergar aqui na imagem, mas existe um espaço aqui que faltam dois dentes, tá? E aí ele gera um sinal maior. O Hall é uma forma de onda quadrada. Então, quando ele usa o princípio Hall, a forma de onda ela é quadrada, é um chaveamento. Cada vez que o dente chega na frente do sensor e se afasta, ocorre um chaveamento. E o indutivo, cada vez que o dente chega na frente do sensor, ocorre também um sinal, a forma de onda sobe e desce. Então, essas são imagens que eu vou ver através de um osciloscópio. Vamos supor que você não tem um osciloscópio. Como é que você quer medir esse sinal? Uma das formas de você medir o sinal, o indutivo ele tem um enrolamento.
Se ele tem um enrolamento, esse enrolamento tem um certo valor de resistência, né? Então o indutivo ele é um fio enrolado no ímã. Então se tem um fio enrolado, você tem lá uma determinada resistência. Aí você pode pegar o seu multímetro, ligar lá no fio de sinal, ou nos dois fios do sensor de rotação e ver a resistência. Que em alguns casos pode ser 300 ohms, outros casos 800 ohms, 1000 ohms, 1300 ohms. Existem vários valores ali de resistência, tá? Dependendo do carro em que você estiver testando. Outra forma que você pode fazer o teste, com o multímetro ainda falando, é quando você dá a partida e a roda fônica começa a passar na frente do sensor, você começa então a monitorar o sinal. Então você pode dar partida, a roda fônica começa a girar na frente do sensor, ela é montada lá no virabrequim, né, ou na polia do virabrequim, né, pegando referência do virabrequim. Então o virabrequim começou a girar, o motor começou a girar, a roda fônica começa a girar na frente do sensor, começa a sair um sinal. Então você pode colocar em hertz, você vai ver uma certa frequência, pode colocar o multímetro em voltagem alternada, você vai ver uma certa tensão. Em voltagem alternada tem que dar em torno maior do que 1 volts alternado, né? 1 volts é tensão alternada. E esse é o teste que o pessoal costuma fazer. Mede a resistência e verifica se está gerando voltagem quando dá partida. Esse teste só está avaliando o sensor. Ele não consegue avaliar a roda fônica. Não é possível você avaliar. Se a roda fônica estiver quebrada, amassada, torta, esse teste de resistência e o teste de voltagem vai ser a mesma coisa. Você vai achar então que a roda fônica está perfeita. Como é que eu faço para avaliar tanto o sensor quanto a roda fônica, o conjunto? Essa ferramenta é o osciloscópio. O osciloscópio consegue enxergar. A cada dente que passa na frente do sensor, você consegue ver a ondulação ou o chaveamento, dependendo do princípio construtivo ali, que é o sensor de rotação, tá certo? Eu vou citar para vocês, então, alguns exemplos aqui de defeito, tá? A roda fônica, em geral, ela tem 58 dentes e um espaço onde haviam 2 dentes, foram arrancados 2 dentes. Então ali tem um espaço vazio, que faltam 2 dentes, e 58 dentes exatamente iguais. Então tem que haver 58 ondinhas exatamente iguais. Então se a gente observar essa imagem superior aqui, nós vamos ver aqui um sinal diferente, onde eu tenho um espaço, onde faltam 2 dentes, e 58 ondinhas exatamente perfeitas. Se você enxergou desta forma, você pode dizer a roda fônica está íntegra, está perfeita. Agora, olha um exemplo de defeito. Você foi colocar o osciloscópio no sensor de rotação e você observou um espaço diferenciado aqui, 1 dente, 2 dentes, 3 dentes, 4 dentes, 5 dentes, 6 dentes, mais um espaço. Ou seja, se eu tenho um espaço que faltam 2 dentes, aqui eu tenho 2 espaços idênticos, então está faltando mais 2 dentes nessa roda fônica. Esse é o caso, um defeito de um carro que ocorreu, em que quebrou 2 dentes da roda fônica. Então eu tenho 2 dentes da roda fônica quebrados aqui. Então eu tenho um espaço, deixa eu ver se eu consigo marcar para vocês verem, ó. Eu tenho um espaço aqui onde faltam 2 dentes e tenho mais 2 dentes quebrados depois do 6º dente. Esse tipo de defeito você só pega com osciloscópio. Você não consegue monitorar esse defeito ou enxergar esse defeito de posse do multímetro. O multímetro não é capaz de enxergar esse tipo de defeito. Então, um diagnóstico certeiro, um diagnóstico preciso de um sensor de rotação e a roda fônica é com osciloscópio. Eu vou citar mais um caso aqui de defeito que aconteceu. Esse caso aqui, um aluno estava com esse defeito já há mais de uma semana, tinha trocado 2 sensores de rotação, tinha conferido o chicote e chegaram a trocar o módulo de injeção desse carro. Esse carro era de uma Fiat Toro e no caso do sensor de rotação ele é interno no motor ali no virabrequim, então é de difícil acesso, então as pessoas na hora não pensaram no problema ali da roda fônica. E o que aconteceu? Um aluno me mandou, relatou para mim esse problema, eu pedi que ele, como tinha um registro de falha de sensor de rotação, por isso que eles trocaram o sensor de rotação, enfim, estavam trabalhando em cima disso, só que ficaram sem parâmetros, né?
E aí ele relatou para mim o problema, eu falei, olha, manda para mim o sinal do sensor de rotação para eu analisar, a imagem no osciloscópio do sinal de rotação. Ele não tinha osciloscópio, o amigo dele foi até a oficina dele, ligou o osciloscópio no sensor de rotação e me mandou essa imagem aqui. E quando ele me mandou essa imagem, eu observei aqui o espaço onde faltam 2 dentes, aqui no final o espaço de novo onde faltam 2 dentes. Isso quer dizer que desse ponto até esse, ou seja, isso aqui é uma volta no virabrequim, é uma volta da roda fônica. E aí você observa, e eu fiz essa observação, que num determinado momento os sinais começam a ficar menores. E a cada volta que eu observava, no mesmos dentes, as ondas do sensor de rotação ficavam menores. Aí eu disse para ele, ó, esses dentes estão com problema. Ou essa roda fônica está empenada nesse determinado dente, nesse ponto em que a onda fica menor, ou esse dente está amassado, alguma coisa aconteceu nessa roda fônica. Você tem um problema na roda fônica, eu falei para ele. Se fosse um defeito de mau contato, por exemplo, cada momento aconteceria essa irregularidade aconteceria num dente diferente. E naquele caso não, sempre nos mesmos dentes. Sempre nos mesmos dentes eu tinha os dentes menores, ou seja, ali se tinha um defeito claro que era de roda fônica. Eles insistiram que não devia ter problema, porque esse motor tinha sido feito, tinha dado um calço hidráulico nesse motor, e o cara disse que tinha limpado a roda fônica, que não tinha, lembrava que não tinha nada de errado na roda fônica. Eu falei, há um problema claro, o osciloscópio nesse caso não mente, né? E aí eles acabaram realmente abrindo o motor para ter acesso ali à roda fônica, e olha o defeito da roda fônica, pessoal. A roda fônica, a circunferência dela é mais ou menos aqui assim, ó. Então o que aconteceu aqui? Ó, ela está amassada. Quando correu o calço hidráulico, acabou pegando o motor, a biela acabou pegando ali na roda fônica e deu uma afundadinha nela. E quando o sensor, aquela parte mais afundada, mais amassada, passava na frente do sensor, o sinal ficava fraco. Então, se o aluno naquela oportunidade ele tivesse o osciloscópio, ele teria matado o defeito na hora. Gravou o sensor de rotação, colocou o osciloscópio, matou o defeito na hora. Ficaram mais de uma semana mexendo no carro. Por quê? Porque não estavam com a ferramenta certa. Estavam usando um multímetro que era a ferramenta errada para aquele tipo de diagnóstico. Então, essa é a forma correta, certeira, de você fazer o diagnóstico no sensor de rotação, com osciloscópio. Só para a gente então finalizar dos itens que nós falamos ontem, é o sensor de fase. A regra do sensor de fase é exatamente a mesma do sensor de rotação. Tá? O sensor de fase, ele tem um princípio indutivo e tem um princípio Hall. Tanto o de rotação quanto o de fase tem essas características, né? Com a canetinha de teste, eu vou ver o LED piscar. Com o multímetro em Hertz, eu vou ver a frequência. Eu vou enxergar ali a frequência. Mas em qualquer uma dessas situações, se eu tiver um mau funcionamento no sensor, ou a polia do comando que gira na frente do sensor tiver com algum problema, no multímetro ou na canetinha você não pega esse defeito. Tá? Então com o osciloscópio eu consigo enxergar esse defeito. Nesse exemplo aqui, esse aqui é um modelo do tipo Hall, então ele tem 3 fios, tem um positivo 5 volts, um aterramento e o fio de sinal. E a polia do comando, eu tenho um dente grande, um pequeno e um dente intermediário. Tá? Nesse modelo de carro que nós estamos com a imagem aqui. E aí o que nós podemos observar? Que quando o dente passa na frente do sensor, ocorre o chaveamento. Então na imagem eu vou ver o nível caindo para 0. O dente se afastou, o sinal começa a pegar o retorno, ou seja, o osciloscópio pega o retorno do outro fio. Outro dente na frente do sensor, mais um chaveamento. O dente se afastou, pega o retorno. Mais um dente na frente do sensor, o dente se afastou, pega o retorno. Então, como são dentes com tamanhos diferentes, fica tempos diferentes ali em chaveamento. Então eu consigo perceber a integridade do sinal. Se o sinal não está cortando, se o sinal não está irregular, se o sinal está lá e não está. Está sempre aquela mesma forma de onda, com os mesmos dentes, as mesmas larguras, eu digo, a polia do comando está perfeita, o sinal do sensor não está cortando, está perfeito. Né? Então, com multímetro ou canetinha de teste, monitorando esse sinal, um defeito ali intermitente, um mau contato, você não consegue ler isso
no multímetro, né? Então você acaba ficando horas mexendo no carro, achando que o defeito não tá, outras coisas não tá ali, porque você testou com o multímetro e achou que ali o sinal estava bom, estava chegando o sinal. O que nós podemos concluir de tudo isso que nós falamos? Que não basta ter um sinal, o sinal tem que estar correto. Então um osciloscópio hoje, em muitos testes, é a ferramenta que mostra isso, essas irregularidades para vocês. Pessoal, vocês perceberam que são muitas informações, né? Nós comentamos sobre 7 informações aqui, né? São muito mais que isso, e eu comentei de uma forma mais básica aqui para que vocês comecem a ter um entendimento sobre isso, né? Não fui tão a fundo em cada uma dessas peças porque o tempo não nos permite. Em 7 peças nós estamos há 2 horas conversando aqui, né? Nós desenvolvemos um treinamento com todas as peças que fazem parte da injeção eletrônica, né, num módulo, para que a gente possa mostrar para vocês todas essas peças, como é que é a construção, como é que é o funcionamento, como é que é o teste, como é que eu faço os ajustes do osciloscópio para capturar essas imagens, quando eu vejo essa imagem, o que é certo, o que é errado, mas isso é um assunto para amanhã, tá certo? Eu agradeço aqui todos vocês, né? Qualquer dúvida que vocês estarem aqui até agora, espero que vocês tenham gostado aí desse assunto, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem perguntar amanhã lá no grupo que vocês estão, na comunidade, no grupo de WhatsApp, para que a gente possa estar te orientando mais sobre esses assuntos, tirar mais alguma dúvida que você tenha e de repente até abordar isso amanhã na aula. Amanhã, 8 horas da noite, começa a nossa terceira e última aula desse evento que a gente se propôs para vocês, tá? Conto com vocês amanhã para a gente estar dando uma orientação a mais sobre tudo isso que nós estudamos. Foram muitos assuntos aqui que nós abordamos, mas que são poucos assuntos comparado com todas as peças de injeção eletrônica que a gente se propôs a passar para vocês dentro de um treinamento top que nós vamos abordar isso amanhã para vocês, tá certo? Agradeço mais uma vez a participação, um bom descanso a todos. Deixa eu só, antes de encerrar aqui, se tem alguma coisa rápida que eu possa perguntar. O Flávio Nunes está perguntando, acabou? É isso aí. Na verdade, a gente tem assunto aqui para conversar a noite inteira, se vocês quiserem, mas a minha equipe aqui me mata se nós ficarmos aqui mais do que 2 horas, né? O scanner Raven tem um grave, dá para testar? Tem um grave, eu não entendi muito bem esse tem um grave, se dá para testar. Mas o scanner Raven, ele tem osciloscópio, ele tem a versão de osciloscópio. O scanner da Raven é um osciloscópio de 3 canais, é um osciloscópio muito bom, por sinal, né? Eu gosto do scanner da Raven, o scanner 3, né, da Raven, a versão 3, né, porque os primeiros eram muito ruins, a geração 1, geração 2, esse scanner novo que está aí, tem muitos recursos, né? Hoje ele já faz os carros da Fiat, o sistema FCA, na verdade, que tem um sistema Security Gate, então a Raven já atende, já está credenciada no sistema FCA para fazer a leitura dos carros que tem Security Gate. E o osciloscópio é um osciloscópio de 3 canais, bacana. Eu acho que se você tem um scanner da Raven com osciloscópio, está muito bem servido, tá? De osciloscópio. O tempo passa rápido quando o conteúdo é de extrema importância. É isso aí, galera, né? Quando a gente se propõe a fazer uma coisa, vamos fazer bem feita, né? E que bom que vocês estão gostando aí. Gostar é pouco dessa profissão, tem que amar. Concordo com você. Hoje um mecânico que está nessa profissão, um mecânico que ele tem que gostar da profissão mesmo. O cara tem que ser apaixonado pelo que faz. Eu acho que todo mecânico que está nessa profissão, ele é apaixonado, senão ele não aguenta. Ele sai, né? A nossa profissão hoje, como eu disse, ela é muito complexa, ela exige muito do reparador, né? Eu acho que é uma profissão hoje extremamente lucrativa, tá? É que a gente às vezes não enxerga o potencial, né? Às vezes a gente não investe o dinheiro que deveria investir em conhecimento, em equipamento, e se acaba tendo prejuízo, e aí você fica desanimado com a profissão. Quando você investe na sua profissão, você investe em equipamento que lhe proporciona fazer um diagnóstico rápido, um melhor diagnóstico, investe na sua qualificação, para que você possa fazer testes mais rápidos, mais precisos,
evitar de queimar peça, porque você sabe como a peça funciona. Isso te agrega valor. E à medida que você começa a entender mais de cada uma das peças, consegue consertar carros mais rápidos, você vai se tornando uma referência na sua região, né? E à medida que você vai se tornando uma referência na sua região, carros cada vez melhores, com poder aquisitivo, em que o cliente tem mais condições de lhe pagar, vai chegando na sua oficina. É automático esse processo. Muitos clientes falam de preço, mas quando o carro realmente está com um problema, ele quer consertar o carro dele, ele quer usar o carro dele. E se ele entende que o seu trabalho é um trabalho que vai custar de repente um pouquinho mais para ele, que no fim das contas é menos, você vai trocar só aquilo que precisa porque você entende como a peça funciona e só vai trocar aquilo que realmente precisa. Esses clientes um vai indicando o outro, daqui a pouco sua oficina está com um faturamento bacana. Esse é o objetivo nosso. Dar os elementos para vocês de informação, de conhecimento, que equipamento que você precisa ter para fazer esse melhor diagnóstico, para que você possa faturar mais, para que você possa dar uma qualidade de vida melhor para sua família, né? Para que você possa ter mais prazer em consertar, porque se tem uma coisa ruim é você entregar um carro com defeito. O carro chegou na sua oficina e você não soube resolver o problema do carro, né? Então, isso para um mecânico, ele de certa forma é frustrante, né? Então, se a gente consegue ter informações, consertar o carro, numa oficina a gente sabe, a indicação é o melhor, a melhor forma de você atrair mais clientes, é por indicação, né? Então, ter conhecimento hoje é necessário, tem que gostar realmente da profissão. E isso eu concordo com vocês, né? No tapa aqui para unificar Quirinópolis, é isso aí! Quirinópolis, semana que vem nós vamos estar aí, gente. Tá? Que legal que você está aí, Wender Machado. Nós vamos estar em Quirinópolis com um curso presencial. Quirinópolis, pessoal, é Goiás, tá? Então semana que vem eu vou estar viajando para Goiás, num curso presencial lá em Quirinópolis. Vai ser um curso de osciloscópio, né? E nós vamos estar abordando também a injeção direta do motor THP, exclusivamente do motor THP. E nesse bate-papo que nós vamos estar falando amanhã, Wander, vai ser um curso de injeção direta geral, ou seja, nós pegamos várias particularidades de vários sistemas de injeção eletrônica, de injeção direta de combustível, compilamos isso num pacote de informações para que você pudesse entender de muitos sistemas. E o foco lá em Quirinópolis desse curso vai ser o osciloscópio, isso vai ser o foco principal. Nós vamos usar uma injeção direta como cobaia lá para a gente capturar esses sinais, né? O Edio dando os parabéns, obrigado, Edio. Muito proveitoso essa live, que bom que você gostou, né? Procurei dar o máximo de informação possível dentro desse tempo que a gente tem aqui, tá certo? Muito boa live, só faltou a confraternização de uma turma como nós nos cursos. É isso aí, mas não, a confraternização é o seguinte, ó, nós vamos estar dentro de um grupo, né, que se vocês quiserem fazer parte desse projeto que a gente se propôs aqui de levar todo esse conteúdo de injeção direta para vocês, vamos estar falando disso amanhã. Nós vamos estar num grupo exclusivo, VIP, para trocar informação sobre injeção direta de combustível. Eu vou estar ali para dar todas as orientações necessárias. Mas eu já estou dando muito spoiler aqui para vocês. Assistam amanhã a live, que vai estar bem legal, tá bom, pessoal? Nós vamos estar falando sobre tudo isso para vocês. Deu para ver que tenho que aprender muito. A nossa vida é um eterno aprendizado, Fábio. Você não é diferente de todo mundo que está aqui. Eu não sou diferente, né? Ou seja, a gente às vezes sabe um pouquinho mais na parte eletrônica dos carros, porque a gente vive isso diariamente, né? Então meu sangue gira em torno disso que eu estou falando aqui, né? Todo dia eu estou falando desses assuntos, estou dando treinamento presencial. Mas, por exemplo, se chega um carburador para a gente mexer, você vai dominar mais que eu, porque cada um de nós temos uma habilidade melhor em certas áreas. Mas a gente precisa sempre aprender. Ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo, vocês não sabem tudo. A gente está aqui para transmitir o que sabe para o outro. E você de repente vai ter uma outra área que você conhece, que você vai transmitir o seu conhecimento para outras pessoas, ou consertando o carro do cliente, uma área que você domina. Um defeito que só você achou, essa é a nossa profissão. Ninguém pode se dar o luxo nessa profissão, arrogância nessa profissão, dizer que sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Porque todo dia se abre um capô, é um troço diferente, é um negócio diferente, é uma tecnologia diferente que o engenheiro colocou, né? Veja que os carros hoje eles estão chegando com o sistema ADAS, né?
Sistema ADAS, nós temos um carro que nós usamos para um treinamento, nós temos alguns carros aqui que nós usamos para curso, né? E um dos carros que a gente usa para curso, ele tem um sistema que ele monitora a placa, se tiver um carro à frente ele freia, se tiver no piloto automático ele acelera e freia, ele monitora a faixa. Inclusive eu convido vocês a seguir, acompanhar a gente nas redes sociais, quem ainda não segue, tá? É Alessandro R. Trevisan. Tá? Lá nas redes sociais a gente posta alguns vídeos e eu postei, eu só não me lembro qual das redes sociais que eu postei, mas acho que foi no Instagram, em que o carro eu tiro as mãos do volante e ele se mantém entre as faixas, porque ele tem um sistema de monitoramento de faixa, né? Então ele tem um sistema de monitoramento de faixa, ele tem um sistema que reconhece placa, esse carro que a gente está usando para o treinamento, um dos que a gente tem para o treinamento. Então se tem uma placa de 100 por hora, no painel do carro você vê a 100 km por hora. Tá? Se está 80 por hora, no painel do carro você vê 80 por hora. E se tiver com o piloto automático ativado, por exemplo, eu programei a 80 por hora, tem uma placa que está marcando lá 100 por hora. Aparece no painel do carro 100 km por hora, aparece uma mensagem se eu quero refazer a velocidade automática, eu digo que sim, ele acelera até 100 por hora e mantém o 100 por hora. Daqui a pouco tem uma placa de 60, ele me mostra 60 por hora, pergunta se eu quero refazer o piloto, eu digo que sim, ele reduz a 60 por hora sozinho, sem acelerar, sem eu frear, sem nada, e mantém aquela velocidade. Então esses carros logo vão estar nas oficinas, né? Então as tecnologias elas estão chegando de enxurrada nos carros, né? Tem carros hoje que tem 40 módulos eletrônicos no carro, né? Cada módulo monitorando uma parte do carro, né? Então são muitas tecnologias, a gente está sempre aprendendo, não tem jeito. Hoje nessa profissão você tem que estudar. Agora assim, não se assuste com a quantidade de informações que tem, com a quantidade de tecnologias que tem. O que você tem que entender é o seguinte: o seu termômetro é o seu concorrente. Comece a usar isso como termômetro. O seu termômetro é o seu concorrente. Quando você está buscando informação, está investindo na sua qualificação, proporcionalmente ao que está no mercado, ou mais do que os outros reparadores que estão no mercado, você tem diferencial. Esse é o seu termômetro. Tá? Você tem que começar a se preocupar quando todo mundo está buscando informação, ou os seus concorrentes no seu entorno estão buscando informação e você não. Aí é preocupante. Agora, não importa quantas tecnologias tem o carro. Como é que está a sua qualificação em relação ao mercado, principalmente a sua região? Você está buscando mais ou menos a mesma quantidade de informações? Está se mantendo antenado com as tecnologias que estão chegando, os treinamentos que estão surgindo, está fazendo? Você está diferenciado já. Tá? Independente da quantidade de tecnologias que tem, a quantidade de informação que você tem, você está buscando proporcionalmente ao mercado, ou mais que o mercado, é isso que importa para você. Né? O resto é resto. Está precisando dar um outro curso aqui na oficina de Tapajós, em Alfenas. Alfenas faz tempo que a gente não vai aí. Né? Nós estamos sem representantes também aí na região de Alfenas, né? Mas de repente conseguimos montar uma turma aí. Tá? Eu falei com o pessoal de Alfenas, deixa eu ver, o Delmo. Então, Delmo, de repente a gente pode estar conversando aí com o pessoal, né, e indo até aí no curso presencial. Né? É uma opção também. Né? Eu sempre digo que o curso online tem o seu lado positivo também. Tem muitos alunos na aula de ontem, talvez ele esteja aí hoje também, mas na aula de ontem tinha um aluno que fez vários cursos presenciais comigo e estava fazendo online também. Ele está na turma passada do curso online. E por que ele entrou no curso online também? Porque no curso presencial, imagine tudo isso que eu estou falando para vocês aqui. Né? Não sei, tem que ver com a equipe aqui quanto tempo vai ficar essa aula aí no YouTube. Tá? Mas é uma aula que, se você desligar o seu computador aqui e a equipe entender que essa aula vai sair do YouTube, porque isso é eles que gerenciam para mim, por questões de, seja marketing, enfim, não importa, mas vamos supor que essa aula saia. Tudo isso que eu falei para vocês, daqui 2 meses, 3 meses, 4 meses, talvez vocês não se recordem de algumas particularidades, alguns detalhes. Imagine isso agora gravado, né, de uma maneira que daqui 6 meses chegou um carro na sua oficina com um determinado problema, você vai lá naquela aula e eu vou estar naquele momento conversando com você, explicando, porque eu vou estar, você gravou, você está fazendo essa aula online e você assistiu na hora ali que o carro estava ali, rapidinho, reviu aquele conteúdo ali e já vai fazer o teste. Esse é um lado bom do curso online. Você pode assistir essa aula quando você quiser. Né? E naquele momento em que você está com um problema,
você assiste aquela aula daquele componente, daquela peça para fazer o teste, né? Então é bacana isso, mas os presenciais também tem o seu lado positivo, eu estou junto ali, né? Estou fazendo o teste ali na mão na massa ali com vocês, então é legal também, né? Tem os dois lados, tem as duas coisas bacanas aí. É isso aí, pessoal. Então vamos descansar, porque já são 10 horas e 15 minutos, né? Então amanhã, 8 horas, estamos junto aqui, mais uma vez, para conversar mais um pouco com vocês aí, expor todos os módulos que nós vamos estar conversando nesse treinamento, mega treinamento que a gente criou para vocês. Vamos falar mais um pouco, vamos ver quais são as dúvidas que vocês tenham amanhã no chat, lá no WhatsApp, no grupo, e a gente pode estar abordando mais alguma coisa amanhã, beleza? Vamos descansar então, agradeço mais uma vez a presença de vocês e até amanhã. Valeu, pessoal, tudo de bom!